Boa noite, gente. Vamos ficar de pé para a gente fazer a oração inicial, introduzir tudo aquilo que a gente vai ouvir. Que você possa colocar seu coração em Deus nesse momento agora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos pelo teu imenso amor. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Mesmo com todo o clima, mesmo com todas as condições, nós colocamos o nosso coração em teu coração, Senhor. Muito obrigado pela nossa saúde, por todas as graças que o Senhor derrama na nossa vida. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui presente. Cuide das pessoas também que não puderam vir. Sim, Senhor, derrama a tua graça sobre nós. Nós precisamos da tua graça para que nós caminhemos no teu amor, que tudo aquilo que nós possamos ouvir sirva para a nossa edificação na igreja, para amadurecer a nossa fé, para que a gente possa te louvar cada vez mais, que todo ensinamento, Senhor, que nós possamos ouvir seja motivo de dar glórias a ti, Senhor. Tudo aquilo concorre para o louvor da sua glória. Sim, Senhor Jesus, nós colocamos também nessa oração inicial todos os doentes, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos hospitais, aquelas pessoas que passam por dificuldade, todas aquelas pessoas que pedem orações, todas as intenções do Santo Padre o Papa também nós colocamos nessa oração. E que tudo isso, Senhor, possa ser acolhido no colo de Nossa Senhora, ela que é nossa mãe, é a nossa intercessora, ela que tudo pode pelo poder da sua intercessão, para que ela possa alcançar de Deus estes favores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a gente possa rezar mais uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora pela saúde do Santo Padre o Papa, por todas as suas intenções, todos os seus trabalhos apostólicos, evangelizadores, e a ela nós confiamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, amém. Queria chamar o Osmar aqui para a gente iniciar, a gente rezar uma Ave Maria por ele, confiando tudo aquilo que nós vamos ouvir no coração de Nossa Senhora, para que proteja o seu filho, intensifique cada vez mais a sua fé, o seu crescimento espiritual. Sim, mãezinha, cuida do seu apostolado, rezem por ele, intercedam por ele, para que ele cada vez mais possa dar graças a Deus com a sua vida, com o seu testemunho, com os seus estudos, com toda a sua ação missionária, apostólica. Sim, Senhor, fortalece cada vez mais a sua fé, dá o dom da fortaleza, o dom da prudência, todas as virtudes cardeais, para que ele caminhe em intimidade ao teu coração. Por isso nós confiamos, mãezinha, a tua intercessão nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Bem, vou pedir para vocês ficarem só mais um pouquinho de pé, tá? E o tema hoje é propício a isso. A gente vai falar de um documento da igreja que é bem polêmico, né? Mas que ele nos traz um pouquinho da nossa tradição, né? Que ele pede, inclusive, busca alimentar e manter viva essa tradição da igreja bimilenar. E para isso, né, eu queria cantar uma música para Nossa Senhora, né? Uma oração, na verdade, que ela foi escrita
em latim, ela é um canto gregoriano, né? Vocês já devem ter ouvido, estava até tocando aqui quando eu cheguei, algumas. Né? A oração é uma oração escrita para Nossa Senhora, que geralmente os padres eles rezam ao final do dia, sempre no final do dia eles rezam essa antífonazinha, principalmente no período do Advento. Tá? Eu vou fazer a oração em português, para vocês mentalizarem bem a letra na cabeça, a oração na cabeça, e depois eu vou entoar a música como ela é no original dela, para que nós possamos entregar também à nossa mãe todo esse nosso trabalho de manter viva esta tradição da igreja, porque infelizmente muitos a querem minar. Mas nós estamos buscando aqui, inclusive com todos esses estudos, manter esta tradição viva, porque esta é a tradição que Deus nos deu, uma tradição inspirada pelo próprio Deus, né, que também é um dos pés, um dos fundamentos da nossa igreja, a sagrada tradição da igreja. Então, a oração ela diz assim: ó Mãe do Redentor, do céu à porta, ao povo que caiu, socorre e exorta, pois busca levantar-se, Virgem pura. Nascendo o Criador da criatura, tende misericórdia e ouve suave o anjo te saudando com seu ave. É uma oração que exalta o momento da anunciação. O anjo que sauda Maria com ave, Ave Maria. Então, fazendo memória essa tradição da igreja, né, que nós possamos, ouvindo esta música, ouvindo esta melodia, mentalizando a letra, possamos louvar esta mãe que tanto nos protege, tanto nos ama. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirantes, tum sanctum genitorem, Virgo prius, ac posterius, Gabrielis abore, sumens illudave, peccatorum miserere. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, vamos começar então a brincadeira. Aqui, o documento que a gente vai tratar hoje, né, é esse documentozinho aqui. Chama-se, o nome está ali, Summorum Pontificum, né? Geralmente esses nomes, talvez nos estudos aqui você já tenha ouvido falar isso, né? O nome dos documentos, eles geralmente evocam as primeiras palavras de cada documento na língua latina. Ou seja, os sumos pontífices, os papas, né? Porque a carta ela começa justamente dizendo: os sumos pontífices até nossos dias preocuparam-se constantemente para que a Igreja de Cristo oferecesse à Divina Majestade um culto digno de louvor e glória a seu nome e do bem de toda a sua Santa Igreja. Esse documento aqui ele tem uma peculiaridade bastante interessante, porque nós sabemos que nós celebramos um rito, nós temos na nossa missa o que nós chamamos de rito, que é aquele conjunto, né, de palavras, gestos que são feitos para poder evocar, significar e simbolizar alguma coisa sagrada, para nos vincular àquela realidade sagrada que ele significa, e para realizar isso na nossa vida. Então o conjunto daqueles símbolos e gestos com significado, gestos e palavras que têm o seu significado próprio, é chamado de rito. Nós temos um rito da missa, né, o rito que é feito na língua vernácula, ou seja, na língua do local onde ela é celebrada, no caso no Brasil, no português. Né? E antigamente nós sabemos que não era assim. O rito ordinário, ou seja, aquele que era o comum, ele era desde 1500, lá do século XVI, por ali, depois da Reforma Protestante, né, a Reforma 1517, foi a reforma lá pelo ano 1560, eu não estou lembrado agora a data ao certo, mas no Concílio de Trento instituiu-se um rito que ele ficou válido na igreja por cerca de 400 anos, até o ano de 1967, que é quando se instituiu o novo missal romano, baseado no Concílio Vaticano II. Esses nomes a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui. Tudo isso que eu estou falando eu vou explicar um pouco melhor. Tá? Então, com este novo rito, algumas pessoas ainda queriam celebrar o anterior. João Paulo II institui um documento dizendo que os bispos podem permitir isso,
Alguns bispos tornaram-se resistentes a essa celebração, e aí Bento XVI fala, tá bom, se o bispo não quer, eu deixo o pároco fazer. Não precisa mais pedir autorização do bispo, não, eu autorizo. O povo que quiser, se houver uma quantidade de pessoas que queira celebrar o rito antigo, e ela vá até o padre e pedir o padre sabendo celebrar, ele pode celebrar sem que o bispo autorize. Né? Então, tudo isso a gente vai tratar bem mais detalhado aqui hoje, tá bom? Nesse documento chamado Summorum Pontificum. Agora, antes de começar a falar sobre necessariamente os artigos que trata a lei aqui da Summorum Pontificum, eu quero fazer um históricozinho breve sobre reformas litúrgicas. Por quê? Porque o próprio documento ele começa falando sobre essas reformas. Tá? Aqui fala sobre sobre a forma como a igreja tratou o rito durante todo o tempo, durante toda a história da igreja. E é interessante a gente perceber um pouco sobre essa questão dessas reformas para saber que isso não é uma coisa incomum. Tá? Porque, veja, há um grande problema com esse Concílio Vaticano II, surgiu, na verdade já existia isso antes, mas depois disso surgiram duas correntes aí muito extremas que buscam interpretar esse concílio com uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação que a gente pode dizer que é uma interpretação de ruptura. O que é uma interpretação de ruptura? A partir deste documento, deste concílio, rompeu-se dois lados, né? Dois lados da história da igreja foram rompidos. Foi aberto um vão entre um e outra. De um lado ficou uma parte da história, a igreja antiga, e a partir de agora existe uma nova igreja. E aí tem aquele grupo que diz que essa nova igreja não existe, é herética, não presta e deve ficar com a antiga. Tem aquele grupo que chega e fala, não, a partir de hoje a igreja que vale é essa nova. A antiga é tudo coisa do passado, coisa do povo de lá, que não serve mais pra gente, então rompe com a antiga e fica só com a nova. Duas visões equivocadas. São duas visões bastante equivocadas. O próprio Bento XVI, que foi o cara que escreveu esta encíclica, né? Esse motu próprio, perdão, essa carta, ele vai falar sobre uma hermenêutica chamada hermenêutica da continuidade. O que é hermenêutica da continuidade? Nós estamos em tempos novos, é natural que haja renovações, no entanto, essas renovações elas devem manter o espírito da tradição bimilenar, não pode haver uma ruptura. O passado e o presente não podem se separar. É como aquilo que Jesus Cristo fala, é um baú que tiram-se coisas antigas e novas. Essa é a tradição da igreja. Então nós temos aí a tradição bimilenar da igreja que deve ser ouvida, deve ser considerada, e a igreja ela busca sempre atualizar esta tradição numa linguagem que seja mais apta àquela realidade daquele povo naquela época. A ideia do Concílio Vaticano II, que foi a reunião dos bispos ocorrida lá em 1962, ele tinha essa ideia, a ideia de que eles chamam de aggiornamento, né, no italiano, que não tem uma tradução muito boa para o português, mas seria atualização, vamos atualizar a linguagem. O problema é que o pessoal entendeu que era para atualizar tudo, aí que mudar tudo, né? Mas a gente vai entender melhor isso. Mas esse tipo de reforma não é incomum. Tá? A liturgia, ela nem sempre, durante a história da igreja, ela nunca foi igual, na verdade, nunca teve ritos idênticos durante toda a história. Esse rito tridentino não foi sempre dessa forma. Tá? Antes existiam vários ritos, inclusive cada região, ela pegava aquele rito, a missa que Jesus Cristo instituiu lá na última ceia, né? Quando os apóstolos iam pregando, iam levando para outras comunidades, cada comunidade assumia aquilo que era essencial, mas de certa forma havia uma adaptação ou outra daquele rito, mas havia uma coluna vertebral que sempre se mantinha, e é isso que mantinha a unidade desses ritos. Todos eles celebravam a mesma coisa. Tá? E, com o tempo, esses ritos eles foram sendo, de acordo com a história, de acordo com a necessidade da época, esses ritos eles foram sendo atualizados, foram sendo adaptados, foram sendo reformados para se adaptar melhor àquela situação que ocorria na época. Né? Uma coisa que é importante a gente lembrar aqui, entender, né, essa questão dessas divergências que eu boto aqui. Né? Vários autores, existe divergência entre vários autores acerca dos benefícios dessas reformas ao longo da história. Tá? Como eu falei, tem aquelas duas correntes, né? A corrente anterior fala que essas reformas antigas elas não mudaram em nada o rito, foram reformas boas que só fizeram evoluir o rito, e eu concordo com isso. Tá? O rito foi evoluindo, ele foi crescendo, foi melhorando, tornando-se mais espiritual. Houve alguns exageros aqui e ali. O próprio Concílio de Trento ele buscava também sanar esses exageros e tirar aquilo que foi acréscimo exagerado para voltar às origens. Parece até o Vaticano II falando. Né? O Trento falava isso já. Né? Interessante, o Concílio de Trento já falava sobre isso. Eu vou explicar depois para vocês melhor. Né? Mas
Eles dizem que aquilo ali é bom e que o Concílio Vaticano II não prestou. O pessoal que defende mais o lado do Concílio Vaticano II começa a dizer que aquelas reformas eram meramente jurídicas e não ajudavam em nada, e o povo não participava em nada, e acabava que não dava em nada. Aqueles ritos, reformas, só que prestou é do Vaticano II. Né? Agora, obviamente, tem aquelas pessoas como o próprio Bento XVI, que por algum motivo eu concordo com ele, né? Papa emérito da igreja, né? Nosso querido Papa emérito. Ele tem uma visão muito mais equilibrada acerca disso. No livro que ele tem, Introdução ao Espírito da Liturgia, ele fala que, de fato, havia coisas no Concílio de Trento que precisava, né, do rito tridentino, que seria bom, de fato, ser enxugado. Agora também exageraram demais nas alterações, acabaram tirando coisas mais essenciais que deveriam permanecer. Né? Mas, ao longo da história, todas essas reformas litúrgicas, elas tinham valor, elas criaram santos, porque os santos dessas épocas, eles participavam dessas liturgias, e foram essas liturgias que santificaram milhares de pessoas. Então a gente não pode ignorar o que acontecia antigamente, porque o problema é que hoje em dia a tendência teológica é fazer o seguinte: o que é que presta? Presta os primórdios da igreja, onde os apóstolos estavam lá, tudo que aquilo ali é liturgia boa. Presta Vaticano II para cá, agora a Idade Média foi um lixo. Em tese, é isso que esse pessoal, as linhas teológicas mais modernosas aí, elas costumam ter esse tipo de interpretação, que é uma interpretação praticamente lixo, é essa interpretação, né? Vamos falar a verdade. Porque dizer que a Idade Média não produziu nada. Cara, eu sou professor de filosofia. E a Idade Média me encanta, me fascina. Né? Tudo bem, a ciência que existia na Idade Média era uma ciência diferente da de hoje. A ciência atual, ela promoveu de fato, permitiu que a gente tivesse grandes avanços, porque era uma ciência meramente especulativa, depois passou por uma ciência experimental, que melhorou muito a coisa e tal. Mas as produções filosóficas da época, pega um Santo Tomás de Aquino, pega um São Boaventura, pegue esses grandes homens, né? Desse período, para você ver os grandes pensamentos que ele tem, é justamente por estarmos esquecendo dos pensamentos desses homens que o nosso mundo está caindo na crise que ele está. A nossa igreja está caindo numa crise, porque a igreja está passando por crises. E a igreja sempre passou por crises. É só mais uma. Né? Mas é por ignorar esses pensadores hoje que a gente está caindo numa crise humana, não só espiritual, mas humana, tremenda. Porque nós estamos esquecendo o que é o ser humano. A igreja, ela é mestra em humanidade. Ela sabe de fato o que é o ser humano. Mas estão ignorando aquilo que ela diz, e por isso hoje o ser humano não se reconhece mais como humano. Nós estamos vendo pessoas se igualando a animais. Colocando animais como sendo iguais, o mesmo patamar do ser humano. E aí algumas pessoas acham que não, nós estamos elevando a dignidade dos animais. Não, a gente está baixando a nossa, na verdade. A gente está se transformando em bicho. Né, em animal irracional. É isso que está acontecendo com as filosofias modernas, as filosofias contemporâneas, elas trazem esse tipo de pensamento que estão destruindo aquilo que é propriamente humano. Tá? Então, eu fico com Bento, eu fico com esses grandes pensadores, eu fico com São José Maria Escrivá, eu fico com esses santos que defenderam a liturgia durante todo esse tempo e viveram essa liturgia e pregaram essa liturgia e propagaram essa liturgia, cada período com as suas particularidades, mas foi essa liturgia que santificou as pessoas. Foi a liturgia da igreja, nas suas várias formas durante o tempo, que santificaram as pessoas. Então nós devemos olhar para elas com um olhar de admiração, com um olhar de respeito, com um olhar de reverência. E olhar para a nossa atual também com um olhar de reverência que está faltando ser olhada. A gente vai entender por que depois. Tá? Mas, como eu falei, a liturgia tem várias formas e ritos. Se a gente for pegar lá nos primórdios da liturgia, a gente via muitos e muitos ritos. Você tem o rito copta, rito maronita, rito não sei de que lá, é um monte de rito diferente, o rito romano. Né? O rito do Oriente tinha uma peculiaridade, os ritos do Ocidente tinham outra peculiaridade, no Ocidente tinham vários, no Oriente tinham vários. Né? Hoje em dia, a própria Igreja Católica ainda tem cerca de 7 ritos, se me não engano, são 7 ritos que existem. Além do romano, tem mais 6, o copta, o maronita, tem o sírio, não sei de onde, tem um monte, eu de cabeça agora não lembro, mas tem 7 no total, tá? Mas todos esses ritos eles mantêm uma unidade porque é um cordão, uma coluna vertebral que passa por eles. A instituição da ceia
Tomou o pão, deu graças, partiu, distribuiu. Isso está presente em todos eles. As palavras da consagração estão presentes em todos esses ritos. As 4 características principais de todo e qualquer rito, que é a adoração, ação de graças, petição e pedido de perdão, ele faz parte de todos os ritos. Em todos eles isso está presente. Então nós temos aí uma unidade que se dá na essência do rito, não necessariamente naquilo que nós chamamos de acidente, ou seja, aquilo que aparece, mas que não é essencial nele, né? Mas nós temos essas várias formas, como sempre houve. Tá? Houve épocas, por exemplo, lá no Império Carolíngio, né, principalmente Carlos Magno, lá no século VIII, né, ele tentou unificar em todo o império dele, né, o rito. Pepino, o imperador Pepino, que foi anterior a ele, começou a fazer. Carlos Magno, ele consolidou um pouco isso. Tá bom? Houve essa tentativa. Com o fim do Império Carolíngio, acabou que com a formação dos feudos, né, cada feudo acabou tendo o seu próprio rito, tornou-se muito individual. E aí acabou acontecendo também a questão do que a gente chama de devocionismo, que eu vou falar um pouco depois, porque acabou que meio que alguns autores falam da separação de uma devoção do padre, que seria a celebração da missa, e os fiéis leigos, eles estavam presentes onde o padre celebrava, mas eles lá praticavam as suas próprias devoções. Então meio que criou-se essa divisão, que mais tarde isso vem tentar ser corrigido. Né, com todas as reformas, vem tentando se corrigir tudo isso, né, corrigir essa rupturazinha que houve, que aconteceu durante esse tempo. Tanto que hoje nós ainda temos um pouquinho dessa... Deixa eu voltar aqui, porque ainda não estou falando disso. A gente ainda tem um pouquinho disso, ainda é permitido, por exemplo, o rito tridentino, você encontra pessoas rezando o terço no rito. Né? Tem uma parte que ela é silenciosa, a oração eucarística, né, que nós ouvimos o padre falar toda no rito tridentino, ela é toda em silêncio. E nesse período é o momento em que o povo faz a sua oração pessoal. E aí muitos ali fazem suas próprias devoções, rezam seu texto, suas novenas, naquele período ali. Porque é o momento em que a pessoa vai se conectar com Deus. Não é porque o povo não está participando, né? A gente vai falar sobre isso também, eu estou adiantando um monte de coisa. Mas ali o povo participa com a sua própria oração, com a sua oração individual, se conectando com Deus, enquanto o padre está realizando o ato sublime da consagração e realizando o cânon romano, que só existia naquela época a oração eucarística primeira, né, em Trento. As outras 3 vieram depois. Tá? Resgata-se um pouco da antiguidade, forma essas outras 3 e coloca na missa. Mas houve essa questão do devocionismo. Só que, veja, nossa igreja, nós dizemos que ela é santa e ela é. Tá? Igreja una, santa, católica, apostólica. Ela é uma só porque é fundada numa só fé, num só Deus, numa só pregação, num só batismo. Não há mais de uma igreja. A ideia de ecumenismo que se fala hoje não é porque nós reconhecemos que todas as igrejas são verdadeiras. Não. Há apenas uma igreja e, como diz, se eu não me engano, é Leão XIII, ele fala que o verdadeiro ecumenismo é aquele que busca trazer as pessoas a uma unidade de fé. O ecumenismo ele existe para isso. Ele não nega a existência da igreja verdadeira. Mas ele reconhece o que há de igual entre as várias fés, mas busca no diálogo e na conversa trazer todo mundo para uma fé só, para o mesmo Cristo. Tá? A ideia básica do ecumenismo é essa. Certo? No entanto, né, a gente sabe que apesar desta santidade da igreja, né, ela é una, ela é católica porque é universal, ela é apostólica porque é fundamentada nos apóstolos, e ela é santa, e de fato é, porque aí vem gente dizendo, mas e tanta gente na história, os pecados da igreja? Quem comete pecados são os indivíduos. Nós, membros da igreja, erramos. Bispos erraram, papas erraram, tá? Padres erraram, fiéis erraram, mas isso não mancha a santidade da igreja, porque a igreja é corpo de Cristo. Cristo é santíssimo e nenhum dos pecados dos homens é capaz de manchar a santidade de Jesus. E a igreja compartilha desta santidade, por isso ela é santa, sem mácula, sem manchas, sem rugas. Está lá em Efésios. São Paulo ele vai falar sobre isso quando ele fala, acho que é Efésios ou é Filipenses, eu não lembro agora. Mas ele fala sobre isso quando fala da relação entre o homem e a mulher, entre o esposo e a esposa. E ele vai dizer, homens, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida por ela, para apresentar esta igreja a ele, santa, sem máculas, sem rugas, nem manchas. Então ali ele fala, a igreja ela é santa porque o próprio Senhor a purifica com o seu sangue. É o corpo dele que mantém essa igreja santa. Mas
houve, a gente não pode se iludir, tá? Os professores de história por aí afora, alguns de filosofia também, né, infelizmente, eles exageram muito o que aconteceu durante a história. Mas também a gente não pode ser ingênuo e achar que nunca aconteceu nada. Se hoje acontece, a gente sabe dos escândalos que acontecem aí fora. Infelizmente, acontecem. Antigamente também acontecia. Tá? Existia uma mal moral no meio da igreja, existiam papas, bichos papas, inclusive. A gente tem a história de Alexandre VI, por exemplo, que tem lá seus 6 filhos, né? Então, dos Borgias, né? A história dos Borgias, ele botou o filho dele papa. Enfim, né? Tem toda a realidade da história da igreja em que houve pessoas ruins, pessoas que estavam no seio da igreja que fizeram coisas erradas. A gente não pode negar isso, tá? E esse papa aqui, São Gregório VII, vendo isto, que é inclusive mais ou menos na época de São Francisco, pouco depois dele, São Francisco surge, tá? Justamente por conta dessas igrejas em ruínas, né? Qual é a mensagem que Jesus fala para Francisco? Francisco, restaura a minha igreja que está em ruínas. Né? É o pedido de Jesus Cristo para São Francisco para que ele restaurasse a igreja. No momento ele pensou que era para restaurar a igreja de São Damião, que é onde ele estava. Ele reconstruiu a igreja, fez toda bonitinha, depois ele entende. Né? Ele quer que restaure a igreja na sua pobreza evangélica, no seu sentido de santidade, na sua busca por coerência. Né? Então houve um período em que a espiritualidade da igreja estava muito baixa. Os bispos não viviam como deveriam viver. Né? Eram muito ricos, né? Aproveitavam de todas as benesses e não tinham uma vida espiritual sólida que deveriam ter. São Gregório VII, ele percebeu isso e ele fez uma das grandes reformas que a gente pode dizer que a igreja já presenciou, e essa reforma incluiu a liturgia. O que é que acontecia nessa época dessa crise? Tá? A gente tinha chamadas investiduras leigas. O que são as investiduras leigas? Nós temos o rei, temos os feudos, né, que participavam, eles faziam suas associações, né, era assim que funcionava naquela época. Você tinha um rei, o rei fazia os seus contratos com os feudos para que eles pudessem se submeter a eles como suceranos. Ele era o sucerano, eles eram vassalos, o contrato de vassalagem. Eles serviam a este rei e assim formava-se o império dele. Né? Agora, o que acontecia? Muitas vezes, cada local, cada feudo, eles tinham lá os seus próprios bispos, que geralmente os nobres daqueles locais indicavam. Então você tinha investiduras leigas, era o quê? Eram leigos que os nobres daqueles feudos indicavam. Para quê? Porque tendo esse homem como bispo e como uma pessoa de poder na igreja, ele acabava, de algum modo, dando vantagem àquele nobre. Existia também outro tipo de investidura, que era quando o próprio imperador colocava alguém lá. O imperador ele começou a querer fazer isso. Por quê? Colocando bispos nos vários feudos que faziam parte deles, vários vassalos deles, ele teria uma certa predominância, ele teria uma certa precedência e poder sobre aquele local, porque os bispos estariam fazendo os interesses do rei, do imperador. E aí você percebe que por conta desse tipo de investidura e de nomeações episcopais, os bispos ordenados não tinham vocação nenhuma. Né? É tipo pegar eu, Osmar, que tenho vocação para matrimônio, estou namorando, quero me casar, e de repente chega um rei aí, chega e fala: Osmar, eu quero que você seja bispo lá naquela cidadezinha para que eu possa ter contato contigo, tu possa fazer o que eu quiser lá dentro. Eu digo: mas eu não tenho vocação, não tem problema não, filho. Você vai para lá, você vai ganhar status, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. E se tu quiser, se arruma com as mulheres por lá, ninguém vai saber, ninguém vai falar: tu é bispo, cara. Tu manda, né? E era basicamente o que acontecia. Ele nomeava um monte de bispo sem vocação nenhuma, era nomeado, se tornava bispo. Acabava acontecendo a simonia. O que é a simonia? Venda de bens espirituais. E além disso, o nicolaísmo, ou o concubinato do clero, ou seja, o clero tendo as suas mulheres, os seus filhos, as concubinas, ali nos locais onde eles estavam. Então a gente vê que a igreja estava passando por uma crise de fato muito grande. Porque a gente tinha vários bispos sem vocação, dando péssimos exemplos, e não estavam santificando ninguém. E aí Gregório VII, ele fez esta reforma, e essa reforma ela visava o quê? Principalmente a moralização do clero, afirmando que os sacerdotes devem possuir uma vida digna para poder celebrar a liturgia. Então ele estava ligando a santidade do clero à santidade do rito. Porque existe uma santidade no rito da igreja. E para que se celebre aquilo bem, era necessário que o clero fosse de fato correspondente àquela santidade. Então ele quis fazer uma reforma principalmente no clero. Ele pegou uma briga danada, principalmente com o rei da Alemanha nesse período aqui. Foi uma briga danada, porque foi no século XI.
por aí, 11, 12 mais ou menos. Né? Então, houve essa briga, foi uma briga terrível. O rei da Alemanha foi excomungado, depois voltou atrás, aí depois foi excomungado de novo, aí nomeou um novo papa, aí esse papa novo excomungou o papa atual, aí o papa atual excomungou o outro também, ficou essa guerra ali por trás, foi uma briga danada ali, uma confusão arretada por conta dessa questão. Mas quem é que estava certo na história, de fato, era Gregório, porque o rei da Alemanha queria colocar os seus investidores leigos, ali, os seus leigos para serem, e ele dizia, não pode, isso não pode ser feito, né? Objetivava aumentar o apreço pelo clero, cultivar o sentido de mistério na ação litúrgica, abrir espaço para as devoções. A questão das devoções que eu falei, ela começa mais ou menos também nesse período agora. Né? Aquelas devoções, abrir espaço para as devoções do povo dentro da celebração, para que eles pudessem participar também com as suas próprias orações, suas próprias devoções. Né? Então, a gente vê que essa primeira reforma, ela visava, não primeira, vamos dizer assim, mas essa reforma aqui, que é uma das grandes, né, ela visava justamente moralizar o clero. A reforma litúrgica em si era justamente para acender e despertar no povo que estava sendo padre, que queria ser padre, e que para celebrar aquele mistério, que era o mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, o mistério da nossa salvação era celebrado ali. Então as pessoas que estavam celebrando esse mistério deveriam dar a importância que aquele mistério merecia. E por isso elas precisavam estar bem preparadas para realizar isso. Não podia ser qualquer um. Óbvio, um padre pecador, que tem suas concubinas, que está fazendo as besteiras, que não tem vocação nenhuma, foi ordenado validamente, celebra a missa é válida? É. O sacramento é instituído lá na consagração, o sacramento passa a acontecer? As criaturas louvando ao Senhor. Vamos lá. O sacramento ali é válido, acontece, Jesus Cristo ali, o pão se transubstancia em corpo de Cristo, o vinho transubstancia-se em sangue de Cristo, mesmo com o padre pecador? Sim, acontecia. As missas eram válidas, porque o povo justamente não poderia ser penalizado por conta do erro dos seus ministros. É interessante ter uma visão de Santa Teresa d'Ávila, em que ela está entrando na missa, quando ela entra na missa, o padre está consagrando, ela tem a visão de ver dois diabos com seus chifres no pescoço do padre que estava consagrando naquele momento. E o que é que ela diz? Ai, Senhor, mais uma vez estás te entregando nas mãos dos teus inimigos por mim. Então veja, por amor a nós, Deus se submete a ser tocado por mãos pecadoras e ministros que não mereciam estar ali. Por amor a nós, pela nossa salvação. Jesus Cristo não se deixava levar e não deixava que o povo fosse penalizado por conta do erro dos seus ministros. Mas ele despertou alguém para dizer, olha, tudo bem, por eles eu me sacrifico, como eu já me sacrifiquei. Mas esses homens, eles devem ser os primeiros a dar exemplo. Faz com que esse povo acorde. Ele inspirou Gregório VII, São Gregório VII, para isso. Para acordar os padres, para mostrar a grandeza daquilo que eles estavam celebrando. Autores afirmam que houve, principalmente após o término do Império Carolíngio, que eu já falei, um movimento de separação entre a ação do clero e do povo na liturgia, onde a ação litúrgica seria uma devoção dos sacerdotes, devoção entre aspas, porque não era bem devoção, e o povo ficaria nas suas devoções pessoais. Essa, basicamente, foi uma primeira etapa, um primeiro grande período aí que a gente fala, foi basicamente o final do primeiro milênio, o início do segundo, e aí nós vemos para uma outra crise, que é justamente na época do Concílio de Trento, porque houve crise de novo. Tá? São Francisco veio com todo o seu esforço. Veja, quando Deus ele quer, ele desperta a igreja estava em crise, ele desperta um homem. E um só homem consegue inspirar milhares e milhões de pessoas para poder retornar aquilo que é o espírito de fato da igreja, que não se perdeu. Francisco, nós podemos dizer que foi um verdadeiro reformador. São Francisco, de fato, ele promoveu uma reforma na igreja. Lutero, não. Reforma, geralmente, a gente mantém a mesma estrutura. Quem reformou casa sabe, né? O que é que a gente faz? A gente pega, tá lá, a estrutura precisa ser reformada. O que é que precisa ser reformado? Essa parede está caindo aqui, tem um negócio ali. Vamos fazer o seguinte, vamos manter a estrutura. A gente vai derrubar o que está quebrado, levantar de novo, consertar a coisa, mas a casa vai ficar a mesma. Talvez mude a cor, mas a estrutura permanece. A base, o fundamento é o mesmo. Isso São Francisco fez. Porque São Francisco nunca se separou do Papa, nunca se separou dos seus bispos, e ele mesmo nem padre queria ser porque não se achava digno disso. Mas chegou a ser diácono, mas no caso ele
não se separou da igreja, mas ele quis ser fiel à igreja de Cristo e restaurar a antiga glória desta igreja. Lutero, ele basicamente construiu uma casinha do lado. E disse, não, essa aqui é a minha igreja agora. Tem um castelo e um casebrezinho assim do lado. Pronto, essa aqui é a minha igreja. Ele construiu uma casinha e fez, essa aqui é a minha igreja. Ele não reformou nada, ele construiu outra coisa e quis derrubar tudo que estava antes e construir um novo. Esse foi o grande problema de Lutero. Agora veja, Lutero, com toda derrota, ele viu um problema que de fato estava acontecendo mesmo na igreja. Eu estava vendo um vídeo de Padre Paulo Ricardo, ele tem 2 cursos chamados Engenharia da Santidade, 1 e 2, na parte paga dele. Eu estou assistindo o segundo agora, e ele vai contar justamente dessa crise, porque houve uma crise da santidade. Ele vai dizer que Lutero não aprendeu a ser santo, e na verdade naquela época não havia pessoas que soubessem ensinar como é ser santo. Foi Santa Teresa que depois ela começou a se inspirar, a escrever os seus livros e transmitiu como ela se santificou, a partir dos escritos dela. Mas ninguém ensinou a Lutero que era ser um santo, tanto que ele não acredita na santidade. Os protestantes não acreditam na santidade. Não como nós acreditamos. Ele fala, não, santo é o batizado, como diz lá São Paulo, mas esse negócio de ser santo, rezar e não sei o que, isso não existe, porque santo é só Deus. Mas Lutero não acreditava na santidade, por quê? Porque havia uma crise de santidade, de fato, na igreja, nesse período. O que é que acontece? Quais são as causas, segundo o Padre Paulo Ricardo, e de fato, bastante lógico o que ele fala ali. Em primeiro lugar, nós tivemos um evento chamado Peste Negra, tá? na Europa. Metade da população da Europa, basicamente, foi dizimada nesse período. E aí, uma coisa bastante lógica que ele fala, que eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. O que acontecia? Durante a Peste Negra, você pegava lá o corpo da igreja. Quem é que acabava morrendo na peste? Os santos. Por quê? Porque o santo viu o pessoal morrendo e ia lá ajudar. Aí pegava a peste negra e morria. O pessoal que não era santo, que tinha medo, danava o pé, ficava longe. Depois que acabou-se a peste, o santo tudo morreu, voltou só os cabas safados. Voltou só, ficou os caras que não tinham nada de santidade. E foram eles que acabaram repovoando a igreja. E a gente também viu um movimento, que é um movimento que por mais belo que o pessoal possa falar esteticamente que seja, porque esteticamente é bonito mesmo, mas foi uma derrota para a nossa cultura, foi um negócio chamado Renascimento. Por que o Renascimento é uma derrota, Osmar? Porque o que é que está renascendo aqui? A cultura pagã. Foi isso que renasceu. Não foi outra coisa. As pessoas dessa época quiseram ignorar todas as interpretações que os santos fizeram da cultura aristotélica, da cultura platônica, e quiseram reviver a cultura pagã como ela é na sua essência, e trouxe ela de volta para o tempo moderno. Aí aconteceu que Platão veio não com as transformações e as interpretações de Santo Agostinho, mas veio Platão por Platão. Não veio Aristóteles com toda a sua interpretação tomista, veio Aristóteles por Aristóteles. Então os pagãos eles passaram a ser ressuscitados. E qual foi a grande problemática que isso deu? Diante de uma Europa dizimada, destruída pela peste, quiseram restaurar a cultura, e aí os danados, perdão a palavra, senhor, são teus ungidos, os sacerdotes, os bispos, Deus me perdoe pelo que eu falei agora, mas os papas, o que é que eles quiseram fazer? Eles, para restaurar a cultura, vamos pegar a cultura renascentista e colocar na igreja. Olha que lindo isso, né? Beleza, aí você... A Capela Sistina é belíssima. Eu já estive lá, pessoalmente eu vi. Muito bonita, menor do que eu achava que fosse, era bem pequenininha, mas as pinturas são belíssimas e tudo mais. Mas se você prestar atenção, ali é cultura pagã pura, que foi que inspirou... Qual é o nome do homem que pintou aquilo, meu Deus? Michelangelo, que inspirou Michelangelo a pintar aquilo. Você pega, tem uma pintura no fundo, que é o Apocalipse. Ela pega uma parede inteira, que é justamente onde celebra essa missa, e celebra essa missa na parede do Apocalipse, porque a missa, o Apocalipse, ele tem todos os simbolismos da missa. Então lá, no Apocalipse, você vê quem? Jesus Cristo é Apolo, Maria é Afrodite, você vê lá o rio Estígis, que é o rio onde os mortos gregos iam, Caronte, o barqueiro do inferno, lá puxando as almas lá para o céu. Então você vê que é uma cultura pagã completamente, ou seja, a ideia cristã foi revestida de paganismo aqui, basicamente, e estava todo mundo nu nessa época. E teve alguém que teve a inteligência de cobrir com uns paninhos ali o pessoal, mas houve um renascer da cultura pagã até mesmo no seio da igreja. Lutas eram travadas, intrigas, como muitos palácios começaram a ficar desalojados porque os povos tudo morriam, os verdadeiros
legítimos reis, imperadores morreram, os palácios ficaram sozinhos, o pessoal quis tomar, aí via a família nobre brigando pelos palácios, matando uns aos outros, né? Bispos lutando contra isso com seus próprios exércitos, batalhando com outros bispos para poder ter poder. Então Lutero cresceu em meio a uma igreja que, infelizmente, estava tomada por uma cultura paganizada. E ele vendo aquilo, ele se revolta. Pô, um verdadeiro santo também se revoltaria com uma situação dessa, né? Vendo o que estava acontecendo. É nesse período que Alexandre VI existe, os Borgias, né? Eles tomam ali conta. Alexandre VI, guerreiro, graças a Deus, Deus não permite que nenhum papa desse destrua a doutrina dele, na doutrina de Cristo, da sua igreja. Por isso que tem a questão do dogma da infalibilidade papal. Nenhum papa jamais, por mais indigno que seja, vai proferir algo que vá contra a fé ou a moral da igreja. Ele nunca vai falar isso. A não ser que ele emita uma opinião própria que não vire doutrina, mas ele nunca vai emitir uma doutrina que contradiga aquilo que é a doutrina oficial da igreja. Por mais indigno que ele seja, ele não vai fazer isso. Isso é nossa fé. Então, mesmo Alexandre VI, com toda a derrota, ele não fez nada demais. Mas ele estava lá, dando mau exemplo. Você pega o período da venda das indulgências, que foi onde Lutero chegou, Tetzel, né, que foi um ministro do Papa, que chegava lá vendendo as indulgências e acabava cometendo abusos por conta dessas vendas das indulgências. Lutero vê aquilo, se revolta com razão, ele tinha lá suas razões, só que a bronca é, para resolver esse problema, ele nega o Papa, nega o sacerdócio, nega a igreja e constrói uma nova. Então ele não reforma nada. Ele deforma a igreja. Ele promove uma deforma. Por isso que eu boto reforma ali entre aspas, porque de fato, ele não fez uma reforma. Se fosse reforma, a nossa igreja estaria de pé e ele seria um santo na igreja, possivelmente. Mas ele não fez isso. Ele criou outra igreja e aí agora tem 50 mil denominações diferentes espalhadas pelo mundo por conta de uma intuição de Lutero. Intuição errada, né? E aí, no meio desse fuzuê todo, existia clamores, né, por uma reforma geral. E esse clamor é que dá o Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele vem justamente para responder esses clamores. Que ele vai fazer uma reforma geral. É no Concílio de Trento que são formados os seminários. Não havia seminário antes. Em Trento a ideia do seminário passa a existir, né, de formação do sacerdote, tudo mais, que antigamente o sacerdote ele caminhava junto com o padre, ia aprendendo com ele, aprendia a celebrar a missa, aprendia alguma coisa básica e já podia ser ordenado. Depois não, agora você vai ter um seminário, onde os sacerdotes vão ter que ficar nesse seminário, os postulantes a sacerdote, ficar no seminário, estudar lá dentro, aprender, passar por exames, realmente comprovar que são homens dignos para depois serem ordenados. E aí isso vem até hoje, para a infelicidade de alguns, né? Mas graças a Deus para a felicidade da igreja. Para a felicidade da igreja. Exatamente, São Carlos, estou tentando lembrar o nome dele agora, São Carlos Borromeu, que inclusive eu descobri que ele é padroeiro dos arquitetos, né? Eu não sabia dessa história não. Ele é padroeiro dos arquitetos, minha namorada é arquiteta, ela falou isso para mim. Aí, nós, né, vemos que a igreja ela se preocupa com tudo isso e no meio deste concílio ela se preocupou com a liturgia. Por quê? Lutero criou a sua igreja, então ele criou a sua própria liturgia. Aí depois vem Henrique VIII, sai da igreja, cria também a liturgia dele. Aí vem o dos presbiterianos Calvino, João Calvino, cria uma liturgia dele. Aí vem Zwinglio, lá pelo lado da Irlanda, por ali, cria outra liturgia. Aí sai cada cabeça criando sua própria liturgia, a igreja ali no meio, as pessoas confusas, para onde eu vou? Então a igreja vai chegar e vai dizer, não, nenhuma delas está certa. Nós vamos aqui definir o que é a fé da igreja e as pessoas católicas devem se reportar a isto. E aí ele cria também uma liturgia própria e diz, essa é a liturgia da igreja. E aí, por conta disso, a gente entende nesse contexto histórico o motivo também de haver um certo, entre aspas, rigorismo exagerado na questão da forma da liturgia tridentina, porque existe um tempo, por exemplo, a liturgia tridentina, o padre ele não pode errar nada, tem que ter tudo perfeitinho, tudo certinho. Se ele comete um erro, ele comete um pecado venial. 2 erros, 2 pecados veniais. Se ele cometer um terceiro erro, é pecado mortal. Então, existe uma rigidez muito grande, mas por que isso? Justamente para evitar abusos. Porque estavam acontecendo abusos enormes nas liturgias que estavam sendo formadas. As pessoas não estavam mais sabendo em que acreditar. Então a igreja diz, ela tem que ser assim, e se não for assim, está errado. E aí Lutero começa a querer usar a língua vernácula, a igreja não, vai ser latim.
tudo para diferenciar. E o latim em si, ele tem um sentido dentro da liturgia também, né, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, da questão do mistério, né, a língua mistérica, principalmente para hoje, nós que não sabemos tanto latim. Eu vou falar um pouco sobre isso no final, mas, basicamente, né, houve um cuidado da igreja, né, justamente em fazer isso, em acabar com as confusões que podiam acontecer na cabeça do povo dos próprios clérigos. Então, por conta disso, houve o concílio, por conta disso, houve essa tradição. Houve a instituição da missa tridentina, do missal romano com o rito tridentino. E tridentino que vem de Trento, né, para quem não está conseguindo fazer associação. Mas, basicamente, o concílio buscava... E veja, é interessante porque o Concílio Vaticano II ele fala muito de retorno às fontes. É refluxo que eu estou aqui, na verdade. Mas eu tenho um pouquinho de refluxo. De vez em quando eu vou dar uma... peço perdão a vocês. Mas, basicamente, se a gente for olhar o Concílio Vaticano II, a ideia do Concílio do Vaticano II, principalmente em relação à liturgia, é o tal do retorno às fontes. Vamos retornar às fontes. Né? Retornar às fontes. Na cabeça de muitos, retornar às fontes é pular a Idade Média, como eu falei. Né? Vai lá para o Antigo e não aproveita nada. Tá? O Concílio Vaticano II não diz isso em momento nenhum. Eu vou até citar, que eu estou até com um documento posterior, que é a Introdução Geral do Missal Romano. Tá? Se você pegar a introdução dela, ela cita o Concílio de Trento pelo menos umas 15 vezes. Só no início falando bem, falando das coisas que foram boas e que se aproveitou do Concílio de Trento. Tá? Porque o novo rito ele se aproveita muita coisa do Concílio de Trento. Ele ainda fala, naquilo em que o rito se cale, pode-se recorrer ao rito antigo para poder preencher aquela lacuna ali, que aparente lacuna. Então, o Concílio Vaticano II tem essa ideia. O Concílio de Trento também tinha essa ideia. Né? Ou seja, nunca houve momento na igreja em que a igreja pensou em fazer um rito que se desconectasse da tradição. Sempre se considerou aquilo que é tradicional na igreja. Sempre se considerou aquilo que é tradição apostólica. Nunca se virou as costas para isso. O Concílio de Trento ele quis, era um retorno à forma genuína da liturgia, eliminando emendas tardias de caráter muito privado, procedendo sempre em continuidade com a tradição. Então sempre buscou-se essa continuidade. Lá São Gregório VII também queria isso. São Gregório Magno, lá no começo, ele beneditino, que catequizou os bárbaros, ele também queria manter essa unidade, manter-se com a tradição. Todos os santos, todos os papas, pelo menos os que eram sérios, eles buscavam manter a tradição, e aqueles que não eram sérios não mexiam nela. Então sempre houve essa preocupação de manter essa tradição da igreja. Nunca... O Concílio Vaticano II não traz uma novidade quando ele busca isso. Tá? Isso é uma preocupação de sempre. De sempre. Todas as vezes que aparecia alguém querendo romper com essa tradição, surgia um santo para poder combater. Sempre. Você pega Santo Irineu de Lyon, no Adversus Hereses contra os hereges, ele estava combatendo lá os gnósticos, ele chega e fala, não, a verdadeira fé da igreja é essa. Ele vai afirma o que o gnosticismo diz, isso tudo é erro, o que a igreja fala é isso aqui. Você pega um Santo Inácio de Antioquia, ele também defende muito a questão da tradição da igreja. Todas as cartas que ele lança eram também contra o gnosticismo, que ele era um discípulo de Paulo, muito possivelmente. Você vê isso nas cartas dele, como é muito de São Paulo está ali escrito naquela carta. E ele fala o tempo todo, nossa doutrina, ele fala o tempo todo de diáconos, sacerdotes, presbíteros e episcopos. Nós temos que obedecer e estar em unidade com esses três, não podemos nos afastar deles. A doutrina da igreja, ela fala da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ele verdadeiramente ressuscita. Porque naquela época tinha um povo aí que dizia que não foi uma ressurreição verdadeira, mas aparente. Era só uma aparência de corpo, uma aparência de morte, uma aparência de ressurreição. E eles sempre combateram isso, sempre foi foco da igreja, guardar a tradição. E aí hoje a gente vem guardar a tradição e vem dizendo que a gente é medieval. Ah, povo medieval, né? Ai, meu Deus, povo tradicional, não olha para o presente, isso é coisa do passado. A igreja sempre pensou assim. Sempre. Isso não é ser medieval, é ser católico. Ponto. Né? Então aqui em Concílio de Trento pensaram a mesma coisa. Né? A gente, passando um pouco mais para frente, teve o Concílio de Trento. O Concílio de Trento estabeleceu sua liturgia, que a gente chama de contra-reforma também, porque a reforma protestante, reforma entre aspas, protestante, teve a contra-reforma da liturgia do Concílio de Trento. A gente passa pelo período barroco, onde a liturgia ela pega os ares, né, de grande glória. A gente vê as imagens barrocas, elas têm muito dourado, né, que é justamente para retratar a glória dos céus.
né? A gente vai passando pelo próprio iluminismo. O iluminismo também acaba causando uma desgraça na igreja, porque as pessoas começam a ver liturgia meramente como fato histórico. Então perde-se muito a ideia da espiritualidade na liturgia, né? Pouco a pouco volta-se aquela questão do povo que, segundo muitos dizem, não participavam bem da liturgia. O próprio Leão X ele vai falar que ele gostaria de restaurar a participação plena do povo na liturgia, né? E começa a surgir, porque eles começaram a ver, o mundo está mudando, né? A linguagem antiga já não atinge mais tantas pessoas. Então é necessário que nós mudemos a nossa forma de falar com o homem moderno. Uma linguagem que melhor atenda aquilo que o homem moderno pede. Não é uma linguagem que mude o discurso, o conteúdo do discurso, mas a forma com que o discurso é transmitido. O Concílio Vaticano II, a ideia dele era mudar a linguagem. Doutrina não mudava nada, ele só queria mudar a forma de transmitir. Isso começa com um movimento chamado movimento litúrgico. Tá? Sei lá, pelo século XIX, século XX, né, começam a surgir mosteiros beneditinos, Guéranger, que era um monge, né, ele começa a falar sobre isso. Você tem Odo Casel, que ele vai falar sobre essas questões. Nós temos aí esse movimento que ele vem justamente buscando trazer a liturgia uma forma que seja mais acessível, né? Atualizar a liturgia para que ela de fato consiga atingir melhor maneira o coração do homem daquela época. Porque veja, século XIX e o século XX são o século das grandes revoluções, né? Você vai pegar Karl Marx, e toda a desgraça da filosofia dele, da sociologia dele, vem daí, né? Você vai pegar Nietzsche, Freud, toda essa turma que começa a negar o transcendente, afirmar somente o material, dizer que a vida é somente isso, que não existe nada além daqui, nós devemos olhar somente para o material. Isso tudo começa a moldar a cabeça das pessoas. Há, inclusive, grandes profetas, né, desse tempo moderno, que começam a dizer que com o tempo a religião iria acabar. Augusto Comte, por exemplo, era um desses. Ele falava que toda a sociedade se divide em 3 períodos: o período teológico, filosófico, metafísico e o positivo. O teológico é aquele onde as pessoas explicam tudo a partir de mitos. Metafísico é a filosofia que surge através da questão de causa e efeito. E o positivo é a situação atual da sociedade em que nós vamos olhar para o fato em si. Ou seja, só o que vale é aquilo que é o fato. Então aquilo que pode ser comprovado factualmente, ou seja, metafísica, morre. Aquilo que está espiritualmente, que vai além da terra, do material, morre com isso aqui. Então a gente vê grandes filósofos que, de certa forma, eram grandes, têm sua importância na história da filosofia, uma péssima importância, mas tem importância na filosofia, que eles acabam matando a metafísica, destruindo a ideia do transcendente, daquilo que vai além da matéria. E aí a igreja, ela começa a sentir isso, começa lá no iluminismo, que não teve de bom, se a gente puder, tem as enciclopédias, que a gente pode dizer, e alguns ainda vão criticar a enciclopédia, né? Não vai entrar nisso aqui agora, mas existem críticas à própria forma de organização da enciclopédia. Veja como um Tomás de Aquino sistematizava as coisas e veja como os enciclopedistas sistematizam. Muda a forma. São Tomás de Aquino busca sistematizar as coisas, os medievais em si, os escolásticos, sistematizam as coisas de uma forma orgânica, né? A partir daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Sempre assim, a partir do simples para o complexo. Os iluministas, nas enciclopédias, eles sistematizam por ordem alfabética, então não segue a ordem natural da coisa. É simplesmente aquilo que tem um nome que começa com a letra A, vem primeiro daquilo que vem com a letra Z. Mesmo que o Z seja ontologicamente, essencialmente anterior ao A, né? Os antigos eles buscavam colocar na ordem essencial, na ordem natural da coisa, né? Então essa mudança muita gente critica, inclusive essa forma de ver o mundo. Porque o essencialismo, deixamos de enxergar a essência das coisas, para enxergar apenas aquilo que é material, que é fenômeno, que aparece, né, para a gente. A fenomenologia vai falar muito sobre isso. Mas, basicamente, o movimento litúrgico ele surge nesse período. Mais uma vez, uma crise espiritual. O mundo está passando por uma crise espiritual, devido a essas filosofias modernas que estavam negando o transcendente, negando o metafísico, negando o essencial e afirmando somente o material. Passamos por um mundo onde há grandes revoluções, como a Revolução Russa, que muitos aí comemoram, mas foi uma desgraça para o mundo. Inclusive pessoas na Universidade Católica de Pernambuco comemorando 100 anos da Revolução Russa. Aquilo foi uma vergonha. Uma vergonha, uma revolução que matou milhões de pessoas de fome. Você via nos campos russos, confiscaram os grãos, mataram os animais,
e você tem um período aí de poucos anos, de um ano, 7 milhões de mortes, de fome. Simplesmente por conta de uma ideologia. Por conta do desgraçado. Desculpa falar esse nome, mas sendo que a filosofia dele é desgraçada. Ele pode até não ser. Se Deus deu a graça, torço para que Deus tenha dado a graça da perseverança final, no final de ter percebido o erro dele, se convertido e ido para o céu, pelo menos no purgatório. Mas Karl Marx, com a desgraça da ideologia dele, acabou levando essas grandes revoluções que mataram milhões de pessoas. Alguns livros chegam a falar 90 milhões de mortes. Isso em uma década, 2. Muita gente morreu. China, Rússia, Cuba, Camboja. Então você vê Coreia do Norte. Todo esse pessoal aí, tudo baseado na ideologia desse homem, Karl Marx. Deus tenha misericórdia da alma dele. Mas nós vemos a igreja tentando novamente levantar aquilo. Se o homem moderno está entendendo as coisas de outra forma, a linguagem, a mentalidade dele não é mais a mesma, então é necessário que a gente mude algumas coisas para ver se esse homem volta a entender aquilo que nós buscamos falar, eles voltem a buscar aquilo que é essencial, que é o reino de Deus. E aí a gente vem um desejo por uma liturgia que fosse mais acessível ao homem moderno, ideia que veio guiar o Concílio Vaticano II, aquilo que eu falei do adjornamento, a atualização. São Pio X, e a gente vê que não somente homens comuns ou então teólogos, mas papas mesmo, eles encabeçaram essa ideia da reforma. São Pio X mostra-se preocupado em trabalhar por uma participação ativa nos mistérios e na oração pública e solene da igreja. Essa ideia de participação ativa, ela é muito presente no Concílio Vaticano II. Você vai pegar lá o documento A Sacrosanto Concilium, que foi o documento que deu as bases para a reforma litúrgica. Ele vai falar muito que o povo tem que participar ativamente da liturgia. A ideia dele era basicamente essa. Nós vemos depois Papa Pio XII. Se Deus quiser, vai ser santo esse homem aqui, porque o homem foi injustiçado, viu? Dizem que é o Papa de Hitler, que ele ajudou, mas não sabem o que esse homem fez e quantidade de judeu que ele salvou durante a Segunda Guerra. E para salvar, ele se cala justamente para não atrair as atenções para ele, para debaixo dos panos. Ele salvar um monte de gente e por conta disso, até hoje, ele tem um estigma na alma. Ele tem um estigma na história dele. Porque dizem que ele se calou porque ele estava colaborando com os nazistas, quando na verdade ele se calava para, na surdina, ajudar homens. Engraçado que foi um judeu que começou a descobrir isso. Foi um judeu, eu esqueci agora o nome dele, mas o nome da fundação que ele cria é Pave the Way Foundation, é Fundação Pavimente o Caminho. E esse judeu ele começa a estudar os documentos da época e percebe que Pio XII, na verdade, não é nada daquilo que o povo falava, ele não é nada de Papa de Hitler. Na verdade, ele salvou muitos judeus. Mas aí Pio XII ele estabelece algumas modificações nas normas litúrgicas, seguindo o espírito do movimento litúrgico. Por exemplo, que modificações foram essas? O jejum eucarístico, ele muda. O que é o jejum eucarístico? Quem não faz, passe a fazer a partir de hoje. Hoje vocês vão saber o que é, comecem a fazer. Todos nós devemos, 1 hora antes da comunhão, estar em jejum. Pelo menos 1 hora antes. Ou seja, se da hora que você comeu até a hora que você receber a comunhão não der 1 hora, você não deve comungar. Isso, meu Deus, eu tenho que passar 1 hora sem comer. Antigamente era muito pior. Eu não tenho noção da coisa. A missa geralmente era celebrada de manhã, porque pegava os primeiros raios da aurora, porque o sol representa Cristo. E para comungar, você tinha que ficar sem comer desde a meia-noite do dia anterior. Ou seja, deu meia-noite, não come mais nada, só come depois da missa da manhã. Tinha padre, que era os padres mais santos, mais ascéticos. Eles iam celebrar a missa 9 da manhã, 10 horas. Aí, você para comungar, quer ir participar da missa com ele, então se prepara. Da meia-noite do dia anterior até 10, 11 horas da noite sem comer. Da manhã sem comer. Então você tinha um jejum que era de pelo menos aí 6 horas. 6, 7 horas de jejum. Pio XII diminuiu isso para 1 hora. E tem gente que ainda não faz. É impressionante como tem gente. E aí o pessoal vai no início da missa vender lanche na frente da igreja antes da missa. E justamente. Nem saber sabe. Nem saber sabe da coisa. Agora, quem sabe não fala. Eu fico invocado com um negócio desse. Porque tem gente da igreja que sabe disso. E aí você chega na missa. Antes de começar a missa, tá uma barraquinha de lanche. Eu falei isso ao JC lá do Janga.
Eu falei isso pra eles, ó, você não pode fazer isso não. Se eles chegarem a ver esse vídeo, é bom que eles ouvem de novo essa crítica. Não pode, isso não pode, minha gente. Não deve fazer isso. Porque justamente aí você acaba fazendo com que aquelas pessoas que não sabem, incentivando-as a quebrar, mesmo sem saber. Porque, veja, as pessoas até não sabem. Mas, tipo, se você não bota lanche para comer, as pessoas às vezes correm para missa, não comeu nada antes, só vai comer depois. Acaba cumprindo aquilo sem nem saber, mas cumpre. Aí você bota uma barraquinha de lanche na frente, pronto, acabou-se. Quem ia cumprir sem saber, acaba não cumprindo, porque vai comer antes. Você chega lá, com fome, tem uma barraquinha de lanche com um cachorro quente daqueles que a tia preparou, que gostou que só uma gota. Só, pô, tô com a fome da gota, faltam uns 5 minutos para começar a missa, eu vou comer rapidinho aqui, né, para não ir de barriga vazia para a missa. Faz o sacrifício, criatura, sacrifica-te por Cristo, ele morreu por ti, tu não quer passar fome 1 hora por ele. Deus do céu, né? Nossa Senhora de Fátima, ela lembrou, né? A igreja tem que lembrar da vocação para a penitência que ela tem. Né? A mensagem para os 3 pastorzinhos, tinha lá um anjo gritando, penitência, penitência, né? E o povo se faz surdo para essas mensagens. Mas vamos voltar para o tema, né? Essa questão do jejum eucarístico, ele mudou. Ele acrescentou a ideia da missa vespertina. O que é a missa vespertina? A missa, para você cumprir o preceito, você não precisa participar da missa apenas no dia, mas você pode participar na véspera do dia, ou seja, na tarde do dia anterior. Pio XII que fez isso, ou seja, a missa do domingo, se você participa da missa do sábado à tarde, a partir das 3 da tarde, por ali, que é onde termina a última hora média, né, você ali cumpre o preceito do domingo. E não precisa ser o rito necessariamente do domingo. Você pode participar de qualquer missa de rito católico, independente do formulário ser o formulário dominical, e você cumpre aquele, por exemplo, eu participei de uma missa de crisma, que foi o rito do crisma, não teve nada a ver com o rito do domingo. Foi depois das 3 da tarde? Foi. Cumpriu o preceito. Participei de uma missa do rito maronita, que tinha uma leitura completamente diferente, está em unidade com a igreja? Tá. Foi depois das 3 da tarde? Foi. Ok. Né? Então, basta participar de rito católico. Então, isso foi Pio XII que instituiu. Então, ele introduziu algumas atualizações, né? Ele fez algumas modificações, já em vista dessa questão do movimento litúrgico. Ele foi um grande impulsionador desse movimento, né? E aí, eu vou pegar um trecho aqui da Sacrosanto Concílio, né? Que é importante a gente ler, porque eu vou começar a falar do Concílio Vaticano II, né? Que ele foi impulsionado pelo movimento litúrgico, ele pegou essas ideias do movimento litúrgico e aplicou na reforma que ele pretendia fazer. E o que é que ele fala lá no ponto 21? Pois a liturgia consta de uma parte imutável divinamente instituída e das partes susceptíveis de mudança. Estas, com o correr dos tempos, podem ou mesmo devem variar se nela se introduzir algo que não corresponda bem à natureza íntima da própria liturgia, ou se estas, ali era para ter um S, estas partes se tornarem menos aptas. Ou seja, quando o Concílio Vaticano II pega essas ideias e vai modificar, porque o que acontece é que São Pio V, ele falou que quem pensasse em modificar alguma dessas partes da missa deveria estar excomungado, né? Mas o Papa chega com essa ideia, a gente pode fazer alterações, vamos fazer reforma. Isso não contraria São Pio V? Na verdade, o que Pio V estava falando era basicamente acerca dos problemas da época que estavam acontecendo. Não se pode mexer nesse rito. Tem muito rito aí, muita gente dizendo que seu rito é o certo, seu rito é o certo. Não, o rito é esse, ninguém mexa, se mexer está excomungado. Agora, um Papa, com a autoridade dada a ele por Cristo, ele como sucessor de São Pedro, nessas partes em que se pode mudar, que são suscetíveis de mudança e com o correr do tempo podem ser atualizadas, ele pode, com a sua autoridade, realizar tais mudanças. O Concílio Vaticano II ele veio para abrir as portas para se fazer uma reforma. Veja, o concílio, você pega a Sacrosanto Concílio, o documento, lê ele de cabeça a baixo, de cima a baixo ele, você não vai ver nele dizendo como deve estar o altar, como o padre deve se portar, nada. Porque o que ele dá são as bases para a reforma. Ele vai dizer aquilo que não pode ser mexido, aquilo que é essencial, aquilo que deve permanecer, aquilo que é próprio da liturgia. Ele dá uma teologia acerca da liturgia e dá os limites onde os padres conciliares podem trabalhar para fazer a reforma. Mas ele não diz a reforma em si como deve ser passo a passo, ponto a ponto. Aí
coisas do Sacrosanto Concílio que foram desrespeitadas na atual reforma. Isso a gente tem que falar. Não vou nem dizer que foram desrespeitadas, mas estão sendo desrespeitadas por pessoas que acham que podem fazer o que quiser com a liturgia. Porque mesmo a liturgia de Paulo VI, ela também tem o seu rigor. Tem coisas que não podem ser mexidas. E tem gente que teme e mexe. Tá? Tem críticas ao novo missal, ao novo rito. Isso é possível, você pode fazer desde que respeite a validade, reconheça a validade da missa, né? E a santidade dela, porque ela é também santificadora, ela também santifica. Afinal, é o Cristo que se dá nela. Mas há possibilidade de críticas. Ritos podem ser criticados, desde que seja aquilo que é suscetível de mudança, como está aqui, tá? Mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Eu vou falar agora um pouco, né, sobre quais foram esses critérios, tá? Eu trouxe alguns livros aqui, né? Esse aqui basicamente é um livro de liturgia de Matias Auger. Ele dá um resumo breve acerca da história da liturgia, da espiritualidade dela e tudo mais. E aí lá na página 68 ele dá os critérios, né, que foram determinados pelo concílio para que se fizesse essa reforma. Aí eu vou dar só uma lidinha nesses critérios aqui para vocês terem uma ideia, né, de como essa reforma deve ser guiada, de como qualquer reforma, na verdade, deveria ser guiada. O primeiro critério que ele utilizou foi a inteligibilidade dos textos e dos ritos por parte dos fiéis, ou seja, os fiéis deveriam entender pelo menos o mínimo daqueles textos. Por isso que foi se pedido para se usar a língua vernácula, para que os fiéis pudessem entender o que seria o que se rezava. Agora, tem um detalhe. O próprio Instrução do Missal Romano, ele reforça algo que era do Concílio de Trento, que diz que não é necessário se compreender o que está sendo falado para que a graça da missa realmente aconteça na vida daquele que participa. Se você for para uma missa tridentina, participar com piedade, mesmo que você não entenda nada que for dito lá, a graça da missa vai ser derramada sobre você. Você vai receber esta graça. Agora, é óbvio que você entendendo, você participando melhor, você consegue colher frutos melhores. A ideia é basicamente essa. Ou seja, é impossível participar da missa tridentina com bons frutos? Não, você pode chegar lá e saber o que está sendo feito. As orações são basicamente as mesmas, uma ou outra que se acrescenta. Mas o que a gente reza em português, a gente reza lá em latim. A questão é essa. Né? Mas está lá, as orações da consagração é a mesma, apesar de a gente não ouvir, mas ele está fazendo aquela consagração. O Pai Nosso é a mesma letra, só que em latim. Você vai pegar a oração, sei lá, o Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Está lá o santo, 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 santos, Dominus Deus Sabaoth. É a oração do santo. Está tudo lá. Só que a gente está vendo em outra língua. É a mesma coisa que você for na Itália participar da missa lá. Você não vai entender a língua, mas você sabe o que ele está rezando. Então você consegue participar e colher bons frutos. Essa ideia é chamar o povo de burro, achar que eles não podem participar da missa tridentina e entender o que está acontecendo lá. Meu irmão, olha, na minha época, né, eu estou começando a falar minha época, estou velho, né? Estou com meus 30 anos de idade. Estou ficando velho, meu Deus. Meus 15 anos lá, 14, o que mais se fazia era aprender música estrangeira. Era todo mundo cantando música em inglês, espanhol, italiano, japonês, em árabe. Agora eu vou aprender latim, ninguém pode. Isso é um pouco de hipocrisia, um pouco de ingenuidade falar uma coisa dessa. Nós somos capazes de participar da missa tridentina e colher bons frutos dela tranquilamente. Basta estudar o rito. Saber um mínimo do que está sendo feito ali, você participa e colhe bons frutos e entende o que está sendo feito. Até porque as leituras e a homilia são feitas. Primeiro a leitura é feita em latim, depois ela é repetida em português e a homilia em português. Então, alguma coisa você entende. Né? Mesmo que você não saiba nada de latim, mas alguma coisa você entende. Você vai sair de lá com alguma coisa. Então, o povo não é burro, não. Nós não somos burros, né? Para não conseguir participar da missa dessa. Mas o Concílio Vaticano II traz essa ideia. Vamos tornar os textos mais inteligíveis para aquelas pessoas mais humildes que muitas vezes realmente não têm condição de estudar, não têm condição de compreender. E até as pessoas que não têm tempo para estudar, né, não se dedicam tanto ao estudo de latim ou de alguma coisa do tipo do rito litúrgico, possam chegar na missa, na Sagrada Liturgia e participar bem. E conseguir colher bons frutos. Aí você bota a inteligibilidade dos textos, a língua vernácula. Segundo, e aí isso aqui estão esquecendo que é uma beleza. Ligação entre tradição e progresso. Foi o que eu falei. Hermenêutica da continuidade. Renova-se o que tem que ser renovado, mas sempre com o espírito de unidade com aquilo que a igreja sempre ensinou.
Nós devemos crer em tudo que diz e ensina a Santa Igreja, e não somente o que ela diz e ensina hoje, mas o que ela diz e ensina desde o dia em que Jesus chegou para Pedro e falou: tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Desde lá até hoje, nós temos que crer em tudo o que diz e ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Porque tudo que ela ensina vem do Espírito Santo, vem de Cristo. Então nós não podemos renegar a tradição, mesmo quando vamos reformar a liturgia. A liturgia tem o seu progresso, mas ela tem aquilo que é tradição. Nós não podemos voltar as costas para o que é tradicional na igreja. Devemos beber os frutos e as boas coisas que a tradição nos dá. Terceiro critério, a dimensão eclesial da celebração. No caso, a igreja é sacramento de unidade, sacramento de salvação universal. Ela vive a ideia da unidade. Então, quem celebra é todo o povo, né? Não é só o padre. E aí é uma daquela. Eita, desmarquei, ainda vou ler um negócio aqui. É justamente aquilo que a gente estava comentando, né? Aquela separação que houve, o padre tinha a devoção dele, o povo tinha a devoção dele, então ficava um negócio meio dividido, como se o padre celebrasse a missa e o povo só acompanhasse, né? Então, a igreja ela vai dizer, olha, é uma dimensão eclesial. O padre preside a celebração, mas quem celebra é todo mundo. Todos nós celebramos. O padre com um ministério próprio e especial dele, que nenhum outro pode repetir. Tem gente hoje querendo tirar essas divisões, né? Tem um teólogo uma vez foi fazer uma palestra lá na Católica, ele foi dizer que essa hierarquia de padre povo devia acabar, né? Tem que ser uma coisa mais igual, padre povo é tudo igual ali e tal, né? Então não tem esse negócio de ser superior, inferior, de padre ser hierarquicamente superior e o povo, não pode ter isso. O ministério do padre é diferente do nosso e ele é liderança na paróquia. Nós podemos auxiliá-lo e ter a nossa voz e ter os nossos conselhos, dar a ele os seus conselhos e ajudá-lo no seu governo, mas quem governa a paróquia é ele, quem governa a diocese é o bispo, quem governa a igreja é o papa, não eu, não vocês. Nós auxiliamos, nós temos o nosso trabalho que é importantíssimo, o trabalho do leigo é muito importante. E por conta dessa besteira, dessa ideologia, querendo entrar na igreja, de dizer que o leigo ele tem que também ser o seu papel eclesial, é quase que um mini presbítero, né, o leigo hoje em dia nas igrejas, esquece qual é o verdadeiro papel do leigo. O nosso papel é levar a igreja onde a igreja não consegue chegar por si só. Ou seja, a igreja está lá no teu trabalho? Não. Ela, pelo menos enquanto os ministros ordenados, ela está através de você. Na sua escola, o padre não vai, ele pode até ir. Mas quem ordinariamente está lá? Você. No mundo afora, namoro, família, o padre às vezes até vai. Mas ordinariamente, quem é que está lá? Nós, leigos. Então qual é o nosso papel? Santificar o mundo. Ser sal da terra e luz do mundo. Ir para os locais onde a igreja só chega por meio de nós e fazer daquele lugar um lugar de encontro com Deus. Ou seja, a sua responsabilidade é transformar o seu trabalho num local de encontro com Deus, a sua família num lugar de encontro com Deus, a sua escola num lugar de encontro com Deus, a sua faculdade num local de encontro com Deus. A gente tem esquecido isso e achado que o trabalho de leigo é fazer pastoral. Não é. Exatamente. Lógico, a gente ajuda. Eu não estou dizendo também que a gente vai abandonar a pastoral agora, tá, minha gente? Ninguém vai fazer isso. O padre precisa do nosso auxílio, a gente ajuda. Mas aí que tá. Pastoral é trabalho primeiro do padre. A gente é auxiliar. Esse santificação do mundo é trabalho primeiro nosso. O padre é auxiliar. Cada um tem o seu papel. E cada um fazendo o seu papel, a igreja cresce. O problema é quando um quer tomar o papel do outro. Hoje em dia a gente vê leigo querendo ser padre e padre querendo ser leigo. É impressionante, está tudo sendo trocado. É uma clericalização dos leigos e uma laicização dos padres. A gente precisa, cada um ficar no seu lugar, fazer a sua parte, é assim que a igreja cresce. E aqui ele está falando da dimensão eclesial da celebração, porque a igreja toda celebra, mas cada um exercendo aquilo que lhe compete. Não é competência de leigo elevar a hóstia na hora da consagração. Tem lugar que isso acontece. Isso não deveria acontecer. Isso é um abuso litúrgico terrível. Quem levanta, quem eleva a hóstia, quem toca nela, quem consagra é o padre. Eu não fui instituído para isso.
Então eu tenho que ficar no meu lugar. Se me dão a função de leitor, eu vou lá, leio, faço minha parte e saio. Desapareço, sumo, fiz a minha parte, acabou-se. Agora tem gente querendo ser mini padre. Querendo ser mini sacerdote. Não é. Não é. Ponha-se no seu lugar. Cada um de nós aqui temos que nos pôr no nosso lugar. E assim a igreja vai andar. É assim que a igreja vai crescer. Mas aí ele fala dessa dimensão eclesial. Todos celebram. O padre preside, mas o povo inteiro celebra ali. E aí o que eu falei, já falei demais sobre isso aqui, a competência da hierarquia na reforma, né? A igreja ela é hierárquica. Esse mesmo teólogo, para mim isso não é teólogo, mas esse mesmo cara que falou lá da questão de igualar tudo, ele veio falar uma coisa que eu achei absurda. Não porque Leão X, veja que ousadia, ele diz que os leigos eles devem ter uma obediência filial ao Papa. Olha que ousadia desse Papa. Mas o Concílio Vaticano II veio trazer essa ideia mais de participação, tirou essa ideia de obediência. Parece que tem alguma coisa errada nisso que ele está falando, porque eu acho que eu li alguma coisa sobre obediência no concílio. Aí na hora eu baixei o documento Lumen Gentium na internet, mandei pesquisar lá, obediência. Aí apareceu lá, obediência. Os fiéis devem obedecer filialmente os seus bispos. Eu disse, pô, esse cara, como é que um teólogo se presta a chegar ali na frente e dizer que uma coisa que está no concílio não está? Né? Porque aí, sabe o que acontece? Eles repetem isso, as pessoas que não conhecem aceitam. E aí começa a difundir a coisa errada. E ninguém nunca vai para o documento para ver. Mas não foi. São pessoas de má fé que estão interpretando errado o concílio. Eu espero que não seja má fé, seja ignorância, mas eu acho que a maioria é má fé. Está interpretando errado o concílio, está ensinando errado para o povo com intenções maléficas por baixo. Tem intenção ruim aí por baixo, sim. Muitos talvez estão indo na onda e não estão percebendo que estão sendo levados, mas tem cabeças aí por trás que estão olhando para isso e querendo destruir a igreja por dentro. Isso vem do marxismo também, tá? Vem lá também, mas a gente não vai falar não é sobre marxismo, né? Mas, basicamente, a gente tem esses 4 critérios, certo? Nós temos obedecer, o Concílio Vaticano II ele veio obedecer esses critérios e fazer esta reforma, tá? A reforma sempre obedecendo essa questão, a inteligibilidade dos textos, a eclesialidade da coisa, né, a hierarquia. Então, tudo isso aí tem que ser obedecido na reforma que foi feita, deveria ser obedecido, e se foi, o problema é quem celebra que está fazendo coisa errada. Mas, aí agora a gente vai entrar basicamente no documento. Assim, tudo isso aqui, eu estendi o que o documento faz uma introdução resumida, porque ele fala aqui sobre as reformas. Tá? E, inclusive tem algumas citações aqui que eu vou pegar. Quero entrar no documento, na introdução dele, para a gente poder começar a ler o documento em si e olhar nele o que ele está dizendo. Porque o que aconteceu com o documento? Aconteceu de surgirem a reforma foi feita, tá? Muitas pessoas aderiram, e aí imaginou-se que haveria algumas pessoas que iriam querer continuar com o antigo rito, mas seriam coisas mais pontuais e a gente conseguiria resolver com um outro ato jurídico, alguma coisa do tipo. Só que esse negócio não foi muito bem assim. Muita gente quis continuar com o rito antigo, e o negócio realmente cresceu de uma forma que o pessoal não imaginava que ia acontecer. E aí, São João Paulo II ele fez o primeiro documento permitindo o rito antigo, né? Mas aí, o que é que o documento em si, a Summa Pontífica, ela vem falar? Primeiro, isso é tudo Bento XVI que fala, o documento foi escrito por ele, tá? Consta efetivamente que a liturgia latina da igreja em suas várias formas. E olha, é importante a gente ler isso aqui. Lembra que eu falei no começo que existe alguma divergência acerca da utilidade das reformas, que algumas pessoas dizem que não foi útil, que não fez nada demais, só fez uma coisa mais jurídica e tudo mais. Bento XVI ele vem dizer, olha, consta efetivamente que a liturgia latina, em suas várias formas, durante todos os séculos da era cristã, sempre impulsionou na vida espiritual a numerosos santos e fortaleceu a tantos povos na virtude da religião e fecundou sua piedade. Muitos outros pontífices romanos no transcurso dos séculos mostraram particular solicitude para que a sagrada liturgia manifestasse da forma mais eficaz essa tarefa. Dentre eles se destaca São Pio V. São Pio V é do Concílio de Trento. Bento XVI aqui ele reconhece que todas as liturgias, durante todos os tempos, em todas as suas formas, foram importantíssimas para fecundar a piedade do povo. Então, essa balela de que as liturgias antigas não prestavam, eram muito secas, não sei o que, isso é história. Pode haver períodos e locais onde, de fato, o povo não estava tão
tocado por ela, mas ela em si, quando bem vivida, ela fecunda a vida piedosa e dá frutos em todos os lugares, porque os santos das várias eras, eles estavam recebendo o alimento espiritual dessas liturgias, e não da liturgia atual, moderna, né? Era dessas aí. São João Paulo II já havia dado aos bispos a faculdade de usar o missal editado por São João XXIII em 1962, que é o missal da Missa do Rito Tridentino. São João XXIII ele reeditou o missal tridentino, né, e deu para que as pessoas que celebravam esse rito celebrassem por esse missal editado. São João Paulo II deu autorização para os bispos utilizarem isso. Tá? Bento XVI, nessa carta, reforça essa autorização, mas substitui as condições para o uso do missal. E aí a gente vai ao documento agora para começar a ler direto daqui. O problema é que muitos bispos não estavam aceitando aquilo, não queriam fazer por alguns medos e receios que tinham. Então eles acabavam não fazendo, não permitindo a celebração, não incentivando a celebração. E aí Bento XVI ele vai, eu vou lançar um documento agora, né, vou reforçar o que João Paulo II falou, meu predecessor falou, e vou colocar algumas condições, vou mudar algumas condições que ele colocou anteriormente, mas que não estão servindo e não estão tendo os frutos que ele desejava. E aí, quais foram essas condições? Aí está aqui. Ele tem um texto que não é dividido em parágrafos. Esse é um documento que não é dividido em parágrafo, mas ele tem uma parte lá que ele vai ter artigos. É basicamente uma lei. Né? E aí, nesses artigos, eu vou citar algumas coisas mais centrais deles aqui, que são as mais interessantes. Porque algumas coisas falam de vida religiosa, que não interessa tanto para a gente. Né? Mas, basicamente, ele é curtinho. Né? São o quê? São 7, 9, 12 artigos, curtos, alguns com alguns parágrafos. Né? Mas vamos lá. Primeiro, ele vai falar da questão, né, o artigo primeiro, eu vou ler ele, é o primeiro parágrafo dele. O missal romano promulgado por Paulo VI é a expressão ordinária da lex orandi da Igreja Católica do Rito Latino. Contudo, o missal romano promulgado por São Pio V e publicado novamente pelo bem-aventurado João XXIII, agora São João XXIII, deve ser considerado como expressão extraordinária da mesma lex orandi da Igreja, e em razão de seu venerável e antigo uso, goze a devida honra. Estas duas expressões da lex orandi da Igreja não levarão de forma alguma a uma divisão da lex credendi da Igreja. São, de fato, dois usos do único rito romano. Primeiro, o que é lex orandi e lex credendi, que ele fala aqui? Isso é um ditado, vamos dizer assim, latino. Lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. Então, basicamente, a gente crê aquilo que a gente reza. O que nós rezamos é aquilo que nós cremos. Existe uma íntima união entre essas duas coisas. Quem crê errado, reza errado. Isso é fato. Se você acredita que Jesus não é Deus, você não vai rezar para o Jesus Deus. Né? Se você não acredita na Trindade, você nunca vai rezar para o Espírito Santo acreditando que ele é Deus. Se você acredita que todas as religiões são boas, então você vai rezar para o Deus de todas as religiões. Né? Porque o que importa é acreditar em Deus. Né? Então, o que eu creio influencia diretamente na forma como eu rezo. E isso está exposto na liturgia. Porque as liturgias do luterano são liturgias erradas. Por quê? Porque é uma fé errada. Ponto. A liturgia dos calvinistas expressa uma fé errada. Porque eles creem numa coisa errada. Eles rezam errado. Pode ter os seus pontos de verdade lá dentro. Que tem. Porque eles puxaram muita coisa da gente. Mas o que tem de verdadeiro lá vem da gente, é católico, não é deles não. Eles que roubaram. E o que é original dele está errado. Ponto. A gente tem que ter isso na cabeça, que a gente fica muito nesse ecumenismo falso, já que tudo é lindo nas outras religiões. Tem religiões que de fato ajudam o homem a crescer, que não a católica, humanamente falando. Mas se você quer ser uma pessoa verdadeiramente virtuosa, e quando eu falo de virtude aqui, eu falo da virtude da caridade infusa por Deus, ou seja, virtudes sobrenaturais, virtudes que são impulsionadas pela ação do Espírito Santo na tua vida, e não apenas virtudes humanas. Se você quer isto na sua vida, você precisa buscar a santidade, e santidade só existe na Igreja Católica. Os santos são santos porque Cristo deu uma igreja para santificar o povo. Um protestante vai para o inferno necessariamente? Não. Ele pode até ir para o céu, mas é o que a gente chama de per accidens, ou seja, por acidente. Ele não vai por meios ordinários, os meios conhecidos. Pode ser que Deus, por meios que só Ele conheça, santifique, salve, né, um protestante. Mas a grande questão é, são meios que eu não conheço, então eu não vou me arriscar. Eu vou me arriscar naquilo que é certo. E o que é certo? Sacramento.
os 7 sacramentos da igreja, as orações tradicionais da igreja, a liturgia sagrada da igreja. É isso que santifica. É isso que santifica. Mas eu também não posso condenar todo mundo que está fora. Mas se uma pessoa é salva fora da religião católica, alguém que não professa a fé católica, é salvo, foi salvo porque de algum modo a igreja alcançou esta pessoa, por meio das verdades que ela traz no coração e acredita e vive. Porque a lei de Deus ela está inscrita no coração, é o que a gente chama de lei natural. Se a gente vive a lei natural, mesmo se não conhecermos a Cristo, mas vivermos a lei natural e buscarmos vivê-la com fé, nós podemos ser salvos. Isso é um processo da igreja. Mas ai daqueles que sabem a verdade e a negam. Aí esse não tem chance de salvação. Quem fala isso é a igreja, não Osmar. Tá bom? Mas, basicamente, a gente tem essa ideia. Lex credendi, lex orandi. A lei da oração é a lei da fé. Tá bom? E aí a gente percebe aqui que São Bento... Eita, eu estou santificando o homem. Bento XVI, ele, de fato, diz que essa divisão que ele fez aqui entre rito ordinário e rito, forma ordinária, forma extraordinária do rito romano, ela não vai gerar divisões. O que é a forma ordinária? A forma ordinária é aquela que é a comum, é onde celebra na grande maioria, que é aquela que foi aprovada no Concílio Vaticano II, Paulo VI. É o rito que a gente normalmente participa. O rito extraordinário é o tridentino. Ambos são formas diferentes de celebrar a mesma missa. Eu posso pegar este rito romano, celebrar segundo Paulo VI ou segundo São Pio V, mas os dois são válidos. O de Paulo VI é o rito ordinário, o de São Pio V, rito extraordinário. Tá? Aí a gente pega, mais na frente, ele vai falar acerca de quando se pode celebrar, ele vai dar autorização para os padres, se eles quiserem, suas missas particulares, eles celebrarem segundo o rito tridentino e tal. Mas aí ele vai chegar e vai dar uma normazinha aqui, que é bastante importante a gente saber, porque tem gente desrespeitando isso, tá? Não vou dizer quem é, depois vocês analisam a situação e vejam quem é. Mas, se um grupo de fiéis leigos, artigo 7º, como o citado no artigo 5º, o artigo 5º fala de paróquias onde haja... perdão, é o artigo 5º, depois eu vou para o 7º. Nas paróquias onde haja um grupo estável de fiéis aderentes, de maneira estável, a precedente tradição de liturgia, que sejam aderentes a essa precedente tradição. O pároco, veja, ele não está falando do bispo, ele está falando do pároco. O pároco acolherá de bom grado o seu pedido de celebrar a Santa Missa, segundo o rito do missal romano editado em 62, o de João 23. Deve procurar que o bem desses fiéis se harmonize com a atenção pastoral ordinária da paróquia, sob a direção dos bispos, como estabelece o cano 392, enfim. Mas o que é que ele fala? Tem um grupo na minha paróquia, eu sou um padre. Na minha paróquia tem um grupo que ele é aderente da missa antiga, do rito antigo. E ele quer participar desse rito. Se eu sei celebrar, eu posso. Bento XVI permitiu. A gente pode. Um bispo nenhum pode proibir. Nenhum pode. Isso é direcionado ao pároco. No final, Bento XVI ele vai até falar, olha, o poder de vocês não foi diminuído. Veja só. Bento XVI dá aquela amenizada, porque sabe que os bispos vão reclamar com esse negócio, vão chorar. Ele fala, veja, eu não estou diminuindo o poder de vocês. Vocês ainda são moderadores da liturgia. Mas, né, se o pessoal quiser e o pároco souber, pode. Tem a possibilidade de se criar uma paróquia. Ele diz aqui, pode, por exemplo, criar-se uma paróquia para pessoas que querem participar do rito tridentino. Nesse documento ele fala, se vê que é conveniente, pode. Mas eu acho que aqui seria tão inconveniente, é tão complicado você centralizar aqui, numa arquidiocese que é tão grande, o rito tridentino, porque veja, imagine, a gente bota, como é hoje, aqui ainda tem o rito tridentino, ele é celebrado lá no centro do Recife. Às 11 da manhã no domingo, tem agora os sábados e as quartas também. Justamente, o oratório foi elegido, agora é o padre Jurandir que está lá e tal. Ele, se uma pessoa de Vitória, um grupo de Vitória, de Santo Antão, vamos botar mais longe, é Maragi, bota mais longe, Araçoiaba, que é daqui da arquidiocese, quiser participar do rito, ele vai ter que se deslocar de Araçoiaba, no domingo, vai lá para o centro, para poder participar de uma hora de missa e voltar para Araçoiaba. Isso é uma logística muito complicada.
Tudo bem, uma paróquia como a do nosso antigo bispo auxiliar, né, Dom Tourinho, que só tem 9 paróquias, uma diocese só tem 9 paróquias, você criar uma delas para o rito tridentino, para todo mundo centralizar lá a celebração, ainda se entende. Mas no Arquidiocese do Porto, da Arquidiocese de Olinda e Recife, é meio difícil. É muito complicado. E quanto mais passa o tempo, mais vai crescendo, né? Porque divide uma, cresce outra, vira mais 2, e fica mais 3, e daqui a pouco tem 300 paróquias e um lugar só que celebra. Se o pessoal dessa paróquia mais distante quiser, o Dom Plácido lá, se ele souber, Padre Plácido, souber celebrar, e o pessoal pedir, ele tem direito de fazer isso. Agora tem gente que denuncia o bispo. Olha, é uma cabeça de um povo que não sabe o que está fazendo. Porque aconteceu de um padre fazer um negócio desse e foram denunciar o bispo que ele estava fazendo. Ele não fez nada errado. Ele não fez nada errado. Nada de errado. Aí foram denunciar. Né? Mas... Então a gente percebe, né, aqui, tem a questão, se um grupo de religiosos, um instituto religioso quiser ter como sua celebração o rito tridentino, ele pode fazer. Existem, usa o IBP, por exemplo, o Instituto Bom Pastor, ele usa como seu rito próprio o rito tridentino, então é possível, é permitido, tem todas essas permissões. Existe, inclusive aqui fala que se por acaso os fiéis pedirem ao pároco que ele não quiser celebrar, os fiéis podem reclamar ao bispo para que o bispo resolva a situação. Então veja, o pároco, o Papa está dando um certo poder ao povo da igreja de ter a celebração que eles querem realizada. Que eles querem, entre aspas, o rito que eles desejam, que eles são mais ligados, realizada. Então veja, né, que nós temos um certo poder de pressão nesse sentido. Se a gente quiser, a gente leva isso aqui para o bispo, ou para o pároco, mostra ele, olha, Bento XVI até hoje não foi revogado esse documento. No dia que o Papa Francisco revogar, tudo bem, se isso acontecer, que eu acho que não vai. Mas enquanto não for revogado, está aqui. Se nós quisermos celebrar, e se eu souber celebrar, o senhor pode. E se algum bicho reclamar, chega para o bicho, olha, o Papa permitiu. Está aqui. A gente tem um certo poder de pressão para isso. Eu não estou querendo aqui ser revolucionário, pelo amor de Deus. Eu estou sendo obediente àquilo que a Santa Igreja manda. Isso é obediência, minha gente. Isso não é revolução, não. É obediência. Isso é anti-revolução, na verdade. Tá? Então, você percebe... Né? Se você for analisar direitinho, você vê que isso aqui não está sendo realizado em canto nenhum. Né? Mas, pelo menos aqui na Arquidiocese tem uma certa dificuldade de se realizar isso, porque tem muita gente com cabeça que não entende isso aqui e fica indo contra uma coisa que é permitida. Né? Que é permitida. Tá? E aí, tendo entendido isso aqui, existem algumas preocupações. O Papa Bento XVI, depois do documento, ele escreve uma carta aos bispos, ele vai solucionar algumas questões, né? Explicar e conversar com os juízes algumas questões, porque levantaram algumas problemáticas. Por exemplo, estavam dizendo que isso aí ia minar a autoridade do Vaticano II. Ele vai dizer não. São 2 ritos diferentes, quer dizer, é um rito só, com 2 formas diferentes. Continua sendo ordinário aquele do Vaticano II, mas quem quiser participar faz o extraordinário. Mas não é divisão, é justamente a gente estar abrangendo para aquelas pessoas que querem participar, porque estamos indo atrás de todas as ovelhas do redil. Não apenas de uma parcela da ovelha, por mais que seja a maior parcela. E o outro problema é que achava que isso podia causar divisões das comunidades paroquiais, porque tem comunidade que quer um rito, outra quer outra, isso vai gerar briga, vai dividir. Olha, o que mais divide a igreja hoje em dia não é questão de rito tridentino, é a falta da obediência e da fé de pessoas dentro da igreja, que querem acreditar em coisas que vem do próprio coração e não de Deus, e essas pessoas é que geram divisão na igreja, não rito. Porque se fosse gerar divisão, nós temos 7 ritos na igreja, então a gente tem 7 igrejas dentro da igreja. Não, rito nunca dividiu. Rito nunca dividiu. O que acontecia é que depois de uma divisão, o grupo herético criava um rito para si. Mas nunca existia primeiro o rito para depois criar o grupo. Não é assim que funciona. Agora, o que é que a gente tem que se preocupar mais? É com a forma que nós estamos celebrando o rito atualmente. Nossos ritos, o de Paulo VI, o ordinário, tem muita gente fazendo abominações terríveis nele. E isso, inclusive, é que está gerando revolta em muita gente, fazendo que muita gente volte para o rito tridentino porque não está vendo a missa sendo bem celebrada. Porque o pessoal fica inventando. Olha, os documentos da igreja falam, a liturgia não é propriedade nem do povo, nem do pastor. É da igreja. O padre não tem autoridade de modificar o que ele quer. Nem o bispo tem. O bispo é moderador e não modelador da liturgia. Ele modera. Ele vai organizar para que tudo aconteça como tem que ser organizado, como tem que acontecer dentro do que a igreja manda. Mas o bispo
pode alterar a bel prazer a liturgia como ele quiser. E assim como o pessoal fala, porque a gente tem que fazer uma liturgia legal para que o povo goste. É o povo, tem que participar. Já fala com gosto, né? É o povo de Deus tem que participar da liturgia, porque o povo, né, não é do povo. A igreja fala, não é do povo. O que é que faz com que o povo participe? É uma liturgia bem celebrada. Dizem os documentos, é direito do povo ter uma liturgia bem celebrada. E o que é uma liturgia bem celebrada? É uma liturgia que remeta ao transcendente, ao eterno. É uma liturgia que, a partir dos sinais materiais, aponte para aquilo que é transcendental, aponte para o reino de Deus. É uma liturgia que, como disse São João Paulo II, seja o céu na terra. O problema é que as pessoas estão tirando a liturgia, arrancando da mão de Jesus e colocando na mão do povo, dizendo que a liturgia agora tem que refletir este mundo aqui. Liturgia que reflete o mundo não é liturgia da igreja, não é liturgia de Deus, é liturgia de Satanás, de qualquer coisa que seja, menos de Deus. Porque nós não estamos na missa querendo ver o homem, nós queremos ver a Deus. A ideia da liturgia é entrar em contato com o divino. Aí o pessoal vai e enche de coisas da cultura humana. Minha gente, tem coisas da cultura que são boas e podem ser aproveitadas. Eu não estou negando a cultura. A enculturação, que muita gente hoje em dia trata errado também, ela existe, ela é boa. Se for bem aplicado. O que é a enculturação? A igreja encarnar o Cristo naquela cultura. Fazer com que o Cristo se encarne na cultura. E como é isso? Ele vai até aquela cultura, purifica do que há mal, aproveita do que há de bom. Evangeliza a cultura. É o que ele fez com o Império Romano. Nossa liturgia é uma liturgia que aproveitou muita coisa do Império Romano. Muitas das nossas roupas, das vestes litúrgicas, são vestes tiradas de Roma. Que depois que os bárbaros entraram no mundo e começaram a influenciar a forma de vestir dos leigos, os clérigos disseram, a gente não vai se vestir assim, a gente vai continuar se vestindo como antes. E como é que eles vestiam antes? Como os magistrados romanos, usando os paramentos romanos. As basílicas eram locais jurídicos onde os romanos realizavam seus rituais, aí construíram basílicas e aproveitaram para o ritual cristão. Mas veja, a igreja não se deixou, como dizem até os protestantes, né? Se paganizou. Não. Ela evangelizou a cultura romana e aproveitou o que havia de bom ali. Mas o que é que a gente está vendo acontecer hoje? O mundo está evangelizando a igreja. Quando a gente vê missa com globo no escuro tocando música eletrônica e o povo indo para a comunhão dançando dance. Música eletrônica para comungar. Missa com gente descendo de rapel vestido de anjo. Ai, meu Deus. Isso aconteceu aqui na diocese. Mas a gente pega padre entrando em cima de moto, entrando de cavalo na igreja. Gente, ao invés de usar o vinho, que manda a igreja usar vinho usando suco de uva. Aguardente. Teve padre que na universidade, eu vou dizer nome agora, vou dar nome agora, na Universidade Católica de Pernambuco, eu não vou dizer qual foi o professor, mas lá, um bendito de Deus, dizendo que onde tapioca e aguardente for algo cultural, deveria se usar tapioca e aguardente para consagrar. Ou seja, Deus está saindo e quem está se colocando no centro é o homem. Exatamente, veja, a missa não é para refletir o homem, é para refletir a Deus. Então, os sinais que estão ali, eles têm que ser diferentes do cotidiano. Eles podem até ser sinais que nós vemos normalmente, mas eles são utilizados de forma diferente do cotidiano. Eles têm que remeter a algo diferente. Por isso, quando eu entro numa igreja, eu tenho que entrar na igreja e me sentir no céu. Não entrar na igreja e me olhar para um galpão vazio, sem nada. E ver que eu estou num depósito, celebrando a missa. Nossa, quando é uma necessidade, a gente entende. Uma missa campal, a gente entende. Mas você entra na igreja, a pessoa vai, mas tem muito ouro lá. A igreja lá do convento do Mosteiro de São Bento. Mas aquele altar é muito opressor, é muito ouro, né? É ouro demais. Minha gente, entre naquela igreja, olhe para aquele altar e diga se você não sente que aquilo é um pedaço do céu na terra. É isso que a igreja tem que causar. Quando você entra na igreja, você tem a sensação de que está saindo do mundo e entrando no sagrado. Quando começa a celebração, os paramentos diferentes do padre mostrando que ali há a glória. Já dizia São João Maria Vianney, não há coisa mais bela do que um padre com uma casula belíssima sobre uma batina velha.
Ou seja, uma batina velha surrada que mostra a miséria do homem, mas por cima uma casula bela que mostra a glória de Deus. Isso é que a liturgia tem que mostrar. E aí o pessoal entra na missa com turbante. Meu Deus, o que está acontecendo com essa igreja? Por isso que eu digo que a gente está numa crise. E como é que se soluciona crises? Santos. Santidade. A igreja precisa de santos. É a santidade que vai salvar a igreja. Não é outra coisa, não. Não é estudos teológicos ou a mais nova revista com a nova novidade teológica do momento. Não. É santidade. E santidade a gente aprende com os santos. É olhar para a vida dos santos e ver como eles viviam a liturgia, como eles viviam a igreja. É aí que a gente vai saber o que de fato vai salvar a igreja, o que de fato a igreja precisa. É olhar para eles. Como eu digo, no meio das crises, Deus levantava um único homem. São Francisco sozinho salvou a igreja. Um homem. Mas por quê? Porque quem agia era Deus nele. Isso é que é santidade, é deixar Deus agir no homem. Exatamente. Quem é que tem que ser o santo dessa época? É você. Sou eu. São os padres. Veja, eu não estou aqui querendo criticar e falar mal de padre nenhum especificamente, tá, minha gente? Por favor. Tá? Eu só estou falando de uma coisa em geral. Tem muitos padres, bispos, santos aí? Tem. Com certeza. Mas como em toda época, tem aqueles que são fuleirinhos. Né? Que dão problema, que dão dor de cabeça. Sempre existiu isso. Não estou apontando quem é. Eu posso suspeitar de alguns. Mas eu jamais vou poder afirmar nada. Né? Mas aí, eu queria terminar só duas coisinhas aqui. Algumas questões que foram colocadas lá na divulgação, né, para finalizar. Já deve ter passado os 5 minutos que me disseram ali, eu já estourei o tempo. Mas não vou demorar muito, não. Mas são essas questões que estavam lá na divulgação. Né? O que é missa ordinária e extraordinária? Já expliquei. Né? Missa em latim ou em nosso idioma? Eu falei da questão do vernáculo. Tal. Agora veja, tem uma coisa que é importante que ninguém lembra disso. Que parece que o povo não leu o concílio quando foi fazer a reforma. Quer dizer, até leu, porque o primeiro missal editado no novo rito era em todo em latim. Ele era todo em latim. Depois que se colocou o vernáculo, acabaram exagerando também. Porque, segundo o documento Sacrosanctum Concilio, que dá as bases da reforma litúrgica, a língua da igreja oficial da liturgia continua sendo o latim. Deveria ter latim nas missas, porque ela é a língua original, oficial da liturgia. Nunca deixou. Abriu-se espaço para o vernáculo, mas o latim continua sendo a língua oficial. Nem que seja nas músicas, mas tinha que ter. Tanto que o canto gregoriano continua sendo o canto oficial da liturgia. E o órgão continua sendo o instrumento oficial da liturgia. Mas aí você vê que o ordinário está se tornando extraordinário. Porque onde é que você vê latim? No seminário. Só lá. É raro você ver uma música em latim sendo cantada nas missas. Nas ordenações ainda tem, quando chamam Gilson para tocar. É um organista que tem aqui estudando na Alemanha. Fora isso, você mal vê. Os arautos usam. Mas veja, instituto religioso. Ou seja, o normal está virando exceção. Cabe a nós, viu? Se tem futuras freiras e padres aqui, é nossa missão aqui tentar reformar isso aqui. Tá? Mas o vernáculo pode ser usado. As duas línguas podem ser usadas. Agora o latim ainda é a língua oficial. Tá? Mas o vernáculo tem abertura, tem espaço para ele, tanto que a língua hoje é celebrada no vernáculo, né? Na língua do local. Meu padre disse que ela não vale, ou seja, a missa tridentina. Está correto? Não, né? Já sabe que não está. Porque tem como eu digo, aquela. Mas tem, olha que tem. Olha, o povo parece que tem uma aversão às coisas tradicionais. Coisa mais bonita que se tem, minha gente, é uma mulher usar véu na igreja. E é tão raro, viu? O véu nunca foi abolido. O porquê o véu, minha gente, vocês sabem. É porque o pessoal fica, isso é sinal de opressão. Porque tudo hoje é opressão, oprimido. Ou desgraça de manifesto comunista que botou na cabeça de todo mundo, até do povo da igreja, de negócio de oprimido e opressor, como se a igreja fosse aquela que oprimiu o povo. Não é. O véu, tudo que é sagrado na igreja, a igreja cobre com o véu. As mulheres, quando colocam um véu na cabeça, elas estão escondendo a sua glória e deixando aparecer nela apenas o Deus que a criou. Porque a gente sabe que o cabelo da mulher é meio que a glória dela, né? A beleza da mulher muitas vezes está nos cabelos, né? Aqueles cabelos bonitos e tal, a imagem do cabelo feminino.
Então você bota um véu na cabeça para esconder aquilo que lhe eleva, para que você se diminua e Deus apareça. E aí São Paulo até fala, mulher, você não quer usar véu, raspa a cabeça. Né? Por isso que a gente não usa. O homem não deve usar, porque esse cabelo aqui não tem. Qual é a glória que tem nesse cabelo feio aqui? Não tem esse negócio. Aí você vê a saia, a modéstia na igreja. Ah, mas porque hoje em dia é muito quente, inferno é mais quente. Minha gente, só para dizer você, inferno é pior. O que há de mais belo? Minha gente, a modéstia embeleza a mulher mais do que vocês imaginam. Qualquer homem, olha, um homem que não... Deve ter suas exceções, mas em todo canto que eu passo. Tem uma vez que eu falei, minha gente, vocês não sabem. Uma mulher de saia, uma saia bonita, claro. Não é aquela saia protestante de jeans, toda colada, aquele negócio duro que nem se mexe quando o vento bate. Não é aquilo não. Pode ser uma coisa bonita, pode, mas uma mulher de saia é a coisa mais linda do mundo. Tem uma vez que eu falei isso lá numa pregação que eu falei para jovens, teve um menino que gritou, oh, por que é? Agora, por que é bonito? Porque existe um princípio na espiritualidade que diz que quanto mais escondemos o corpo, mais nós mostramos a alma. Quando nós nos vestimos modestamente e colocamos o nosso corpo por debaixo dos panos, a beleza que transparece é a beleza do espírito. E essa beleza é muito mais bela. Embeleza ainda mais o corpo. Quanto mais, o problema é que hoje em dia a gente está cada vez mostrando mais as carnes. Então a nossa visão está se prendendo naquilo que é carnal e não está mais enxergando a beleza interior. A beleza interior não está sendo mais cultivada, somente ao exterior. E tem gente dizendo que negócio de saia é coisa de beata, de véia, medieval, não sei o quê. Não é, minha gente. Estou dizendo que usar calça é pecado? Não. Depende da calça. Né? Mas não é. Não é. Mas a gente tem que buscar o que é mais perfeito, minha gente. O que é mais perfeito? É a coisa mais modesta. A espiritualidade tem que ser mostrada, o espírito tem que transparecer. E quanto mais nós nos escondemos... Lembrem-se, pessoal, tem até um professor, um padre que falava, carne que fica à mostra é carne de terceira, de quarta, de quinta. Geralmente é carne de primeira no açougue que fica escondida, só mostra para o cliente que quer comprar. Né? Mulher e homem também. Não posso falar porque eu falo mais de mulher, que é o que mais afeta a gente. Né? Mas homem também fica com esse negócio, tem que mostrar o que é bonito. Né? Tem que mostrar o que é belo. Né? De tanto que vão olhar para tu, um dia essa carne apodrece, meu filho. Se a sua beleza está focada no seu corpo, se prepare, filho. Um dia vai cair, vai apodrecer, o verme vai comer. E se sua alma não estiver bonita, não estiver elevada, você vai para o inferno e vai padecer o resto da vida com seu corpo bonito lá no inferno. O corpo é uma janela para a alma, é um ícone do eterno, Deve ser cuidado, deve. Mas a gente tem que lembrar que, segundo a nossa doutrina, o espírito é superior ao corpo. E o corpo, ele deve seguir o espírito. O problema é que a gente está fazendo com que o corpo dê as ordens e a alma siga o corpo e se prenda no que é material e carnal. O tradicional da igreja é o que fez santos. Precisamos de santos? Então vamos viver a tradição. Lógico, eu não estou obrigando todo mundo, as meninas agora saindo, vamos comprar o véu, agora vamos todo mundo encomendar véu, sai daqui como... Não precisa disso tudo. Mas reflitam. Busquem o mais perfeito. O problema é esse, a gente fica buscando somente o que é obrigado. Os santos são aqueles que vão além do que é obrigatório e fazem aquilo que é mais perfeito. Aquilo que não é obrigatório, mas que é generoso. É aqueles que são generosos com Deus e vão além do obrigatório. E se entregam por amor. E o amor faz com que eles se entreguem totalmente além daquilo que os mandamentos dizem. Porque quem ama não precisa de lei. Por isso que Santo Agostinho fala, ama e faz o que queres. Você faz mal à sua mãe? Não, porque você a ama. O amor à sua mãe faz com que você queira evitar o mal a ela e faça só o bem. Então você não precisa de nenhuma lei dizendo não mate sua mãe. Por quê? Porque eu amo minha mãe, eu não vou matar ela. Quem é que vai pensar em matar a mãe? Só um filho desnaturado que tem. Mesma coisa, ame a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso de uma lei para isso? Se eu amar a Deus, eu não preciso de nenhuma lei me dizendo que eu tenho que amá-lo. Se eu amar a Deus, eu não preciso de nenhuma lei me dizendo que eu preciso ir cultuá-lo na igreja. Se eu amo o meu próximo porque Deus o ama, porque como é que tem que ser o amor com o próximo? Deus me ama e eu retribuo esse amor. E então, por amar a Deus, eu vou amar aquilo que Ele ama. Como eu sei que Ele ama o meu irmão, eu, por Deus, amo o meu irmão. Se eu amo o meu irmão, eu não vou roubá-lo. Eu não preciso de uma lei me dizendo que eu não posso roubar. Eu não preciso de nenhuma lei dizendo que eu não posso matar uma pessoa que eu amo. Os 7 mandamentos são para ajudar o homem a chegar na estaca zero, a dar o primeiro passo na caminhada dele.
É aquela lei que educa. Deus ele coloca uma lei, justamente, ela não é inútil, mas ela serve justamente para educar. Mas o homem, quando começa, veja, e aí eu vou finalizar aqui, essa necessidade da nova reforma, fazer um comentário rápido, finalizar com aquela citação do jovem rico. O que acontece com o jovem rico? Ele chega para Jesus e pergunta: Senhor, o que eu preciso para entrar no reino de Deus? Em tese, o que eu preciso para ser salvo? Siga os mandamentos. Você quer ser salvo? Siga os mandamentos. Siga os mandamentos é coisa boa. Eu não estou dizendo que não é. Vai fazer você salvo. Mas aí, o jovem fala: isso tudo eu já faço, desde a minha juventude. E aí Jesus olha para ele com amor, de São Marcos, e diz para ele: se quer ser perfeito, o que é ser perfeito aqui? É ser santo. Existe uma diferença entre ser salvo e ser santo. Quem cumpre os mandamentos é salvo. Mas muito possivelmente vai passar um tempinho no purgatório purificando o que falta purificar. Quem quer ser santo deve desapegar-se daquilo que te impede de chegar a Deus. Por isso que ele fala que se você quer ser perfeito, vende tudo o que tem. Falta só uma coisa para você. Vende o que tem, dá aos pobres, e aí terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ou seja, seja generoso. Você já cumpre os mandamentos. Ótimo. Vá além agora. Você deu o primeiro passo. Cumpra os mandamentos. Agora vá além. Ame a mim mais do que os outros. Seja capaz de se desapegar das coisas que te prendem e te afastam de mim. Largue tudo isso e me siga. E aí você vai conseguir a perfeição. E quem é perfeito, naturalmente, segue a lei. Essa é a questão. Quem é perfeito, naturalmente, vai seguir os 10 mandamentos. Só que vai fazer mais. Não vai somente fazer o checklist. Hoje, por exemplo, minha esposa, então a mulher chegar: você não me ama? Amo sim. Tá aqui, ó, a listinha de hoje que eu tava fazendo. Dá um beijo na minha mulher quando acordar. Check. Fiz. Eu falei isso para o Paulo Ricardo, né? Dizer que eu a amo. Aqui tá marcado, eu fiz, tá vendo? Dizer que ela tá bonita hoje. Check, tá marcado, eu fiz. Chegar do trabalho, trazer um presente para ela. Check. Eu fiz, tá vendo? Eu fiz a minha listinha do dia. Isso é amar? Eu chegar para Deus e dizer: olha, Deus, eu não quero ir pro purgatório, não, eu quero ir pro céu, Senhor. Mas o que você fez? Olha, eu fiz o meu checklist aqui, ó. Tá vendo? Eu amei isso, eu participei, não faltei uma missa no domingo. Tá tudo aqui, tudo marcadinho, todo domingo. Olha, eu não roubei ninguém. Aí, meu filho, você fez isso por obrigação. Certo? Você fez o certo, tá salvo por isso. Mas, e aquele pecadinho? Porque nem todo pecado leva para o inferno, mas tem pecados que prendem o homem. Porque o que leva para o inferno é o pecado mortal. O pecado venial não, a gente sabe disso. Mas pecado venial é ofensa a Deus. Se eu amo a Deus, eu tenho que me livrar deles também. Aquele pecadinho que você toda vez praticava e não queria largar dele. Deus, aquilo ali não podia largar, não tem como. Você não me ama. Você ama mais o seu pecado e a sua vontade do que a mim. Como é que você quer ir para o céu assim? Amar a Deus é ir além do que simplesmente a lei obriga. É fazer mais que isso. Mas, enfim, a coisa não é essa. Somente para finalizar, há necessidade de uma nova reforma? Existem algumas pessoas que dizem que vai surgir uma nova reforma. Tem algumas pessoas que estão crentes que, de fato, a antiga liturgia vai voltar, pelo menos em alguns aspectos. Bento XVI é daquela ordem, da ideia da reforma, porque a reforma que foi feita acabou tirando alguns pontos que são essenciais, que não deveriam ser tirados e deveriam se voltar. Então ele prega a reforma da reforma. Existem cogitações, existem pessoas que pensam em alguma coisa sobre isso, mas a necessidade, eu particularmente sou do espírito de dizer que existe uma necessidade de se mudar algumas coisas que não deveriam estar acontecendo, que deveriam ser feitas de forma melhor. Mas, mesmo eu achando isso, eu tenho que ser obediente à igreja. Se a igreja diz que hoje o rito é esse, por mais que eu tenha minhas críticas, eu abaixo minha cabeça e digo: tudo bem, é desse rito que eu vou participar. Não tenhamos espírito de revolucionário. Não queremos sair mudando tudo com nossas próprias mãos. A gente pode dar nossos conselhos? Pode. Mas o que a igreja nos diz, nós, como bons filhos, bons fiéis, devemos realmente obedecer e segui-la. Então, sejamos obedientes à nossa mãe. Sejamos fiéis à nossa fé. Tá? Vamos deixar essas besteiras de ficar discutindo que rito não é certo. Não é? A igreja diz que é. É. Ponto final. Eu aceito. Acabou-se. Parou a briga. E assim, vamos caminhar junto com a igreja rumo à nossa pátria celeste, que é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, vamos rezar uma Ave Maria por Osmar, agradecendo e bendizendo a Deus tudo aquilo que a gente ouviu, todo o ensinamento que tenha caído no nosso coração e gere frutos espirituais para a nossa caminhada.
E não apenas para a nossa, né? Mas que a gente possa realmente levar isso para toda a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.